Fala, família Reino Cast, bom dia, paz do Senhor, bom domingo para vocês. Estamos iniciando mais um episódio, né, debaixo da graça do Senhor e com o objetivo de levar até você, né, um conteúdo de valor, um conteúdo que vem, né, enriquecer você e sua família. Antes da gente começar, né, meu esposo Laio está aqui do meu lado e vai estar falando um pouquinho da convidada que está aqui com a gente. A gente tem um tema muito especial para estar falando hoje. Que tema é esse, amor? Como construir um relacionamento com Deus. Bom dia, pessoal. E esse é o tema escolhido para que a gente possa discorrer hoje aqui neste podcast, enquanto você talvez já esteja almoçando, outros ainda vão almoçar, né? Enquanto você está aí no almoço, você entender hoje como você construir um relacionamento com Deus. Talvez você já tenha algum tempo de fé, talvez você esteja começando a caminhada, esteja meio perdido, como que eu vou construir esse relacionamento com Deus? E para falar sobre isso, ela que é uma inspiração, é uma amiga, né? E hoje ela já é uma senhora, né? Também, né? Recém-casada, graças a Deus, né? A nossa amiga Évila Ramos. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Amém. Obrigada, gente. É uma honra estar aqui. É sempre Amém. muito bom voltar a casa. Gente, Pai do Senhor, bom dia. Que seja um domingo de bênção na casa de cada um. E a gente vai bater um papo aqui. Esperamos que vocês sejam abençoados em nome de Jesus. E que tudo seja para a glória dele. Lailton, vou te dizer, viu? Está se garantindo. Cada dia vamos dizer, cada dia o seu mal, né? E cada dia um processo, né? Verdade. Tá dando tudo certo. Tem sido uma Amém. benção. Então compartilhe aí essa live, porque hoje nós vamos estar discorrendo esse assunto maravilhoso. E é importante a gente compartilhar para que outras pessoas sejam alcançadas por Verdade. tudo aquilo que vai ser passado aqui. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal do Reino Cast, aqui embaixo tem um botãozinho de se inscrever, para você não perder nenhum episódio, porque todo domingo tem um episódio novo para que a sua vida seja edificada. Glória a Deus. Então, Evinha, como é que está aí a sua vida, né? De recém-casada, né? Novas fases, né, na vida. E a última vez que você esteve aqui com a gente no podcast, você ainda nem namorava, né? Não, acho que não. Nem Foi namorava um ano ainda, né? atrás, mais ou Foi, menos, é. ou mais, né? Mano, Tá ligeira no gatilho, né? Foi rápido o negócio. O Senhor preparou tudo bem rapidinho e deu certo. Resolveu no Resolveu. quando é de Deus é assim mesmo. É. Mas tem sido uma bênção. Eu digo pra todo mundo, gente, casa. Eu demorei a casar, mas foi propósito. Mas você encontrou a pessoa que o Senhor pensou pra você, casa. Porque tem uma coisa, a gente vai falar sobre casamento, mas Sim, falou sim. nesse assunto. Tem uma coisa que eu sempre tive e que eu acho que todo mundo tem que ter. O Senhor, ele tem que ser Senhor em todas as áreas da Sim. sua vida. Eu sempre digo assim que para cortar meu cabelo, eu converso com ele. Porque para coisas banais Sim. e para coisas grandes, ele é meu pai, ele é o meu dono, ele é o meu pai, ele é meu amigo. Sim. Então, do jeito que eu converso com as minhas amigas, aí eu vou no salão tal, vamos, eu converso com ele também. E eu acho que casamento tem que ser assim, né? Às vezes tem gente que diz, eu não acredito nisso, ok. Mas o Deus a quem eu sirvo, ele é Senhor em tudo. Sim. E é um processo de espera. E eu lembro que quando eu estava solteira, e aí uma irmã, numa igreja que meu pai era pastor, dizia assim, se eu soubesse, eu tinha deixado meu filho solteiro para casar com você. E eu sempre levei isso de boa, nunca tive problema com isso. Mas na semana seguinte, ela chegou e disse assim, o Senhor falou comigo e me repreendeu porque eu falei aquilo com você. Eu queria lhe pedir desculpa. Porque ele disse para mim que a sua questão é que você não quer escolher e você está esperando que ele escolha para você. E eu nunca contei isso para ninguém, né? Eu entendi, ela realmente era uma mulher de Deus. E quando ela me disse isso, eu falei, bom, então ele sabe que é isso que eu estou esperando e ele que Ele escolha tem para um mim. melhor. E eu sempre disse para ele, tá aí, o que você fizer, o que o Senhor fizer na minha vida, tá tudo certo. E graças a Deus, que caprichou. Caprichou. Ele chega e fica emocionado, fica né, agora. Ele ficou feliz. E isso é tão legal, né, Évila, que Deus preparou. Você é tão apaixonada por Cristo, por Jesus, que ele preparou até um Jesus para você. Um de Jesus, né? Aí o pessoal, Jesus chegou. Mas esse negócio, porque assim, eu digo que o Senhor, ele une propósito, né? E eu acho que até manjado isso. Mas, por exemplo, se o Lailton gosta daqui e a Raíssa, ela é totalmente contra, como é que vai andar? A Bíblia diz que não tem como andar dois sem comum acordo. Uma casa dividida, ela não consegue.
Então você precisa de alguém que tenha propósito com o Senhor junto com você. Isso. Tem gente que o propósito na vida é passar noites no hospital, sendo médico. É um propósito do Senhor. Foi para isso que o Senhor colocou aquela pessoa. Então ela precisa de alguém que Verdade. acompanhe. Não tem como assim. E a gente lá não tem capacidade de escolher. Tem não. Né? A gente não tem. Porque a gente vê muito limitado. A gente não tem capacidade de escolher. É verdade. E eu E sou feliz. Foi um bom presente, né? Foi um bom Tanto presente. para você, para ele, como ele para você. Eu acredito que o Senhor, às Abraço vezes... aí pro nosso amigo Gabriel de E é Jesus, isso aí. né? Que nos Bota a foto bastidores. dele na edição aí, viu? Por favor. Né? Tá aí nos bastidores. Tá aqui, né? Ó, intercedendo, né? Por esse momento. Nas orações. Interceda. Mas é verdade. É algo... o Senhor, ele pensa nos mínimos detalhes. A gente, às vezes, acha que não, né? Ou que ele não está preparando, mas enquanto a gente passa, né? No processo, Deus está ali, cuida de cada detalhe. Isso se a gente deixar o Senhor ter o controle, né? Senão, se atropela e sai do tempo do Senhor. Eu digo que a linha do Senhor que ele traça na nossa vida é extremamente fina. E que tem horas, às vezes eu digo isso, que tem horas que parece que eu estou numa curva, que eu vou passar direto. Eu tenho essa sensação, porque eu já sofri um assalto e eu vivi isso. Eu estava aqui em alta velocidade no carro e eu disse, agora eu vou passar direto, vou cair dentro do rio lá do Lagamar. Uhum. E parece que eu falo que foi o Senhor. Pegou na minha mão e me fez eu fazer a curva, porque eu estava em alta velocidade fugindo do bandido. Enfim, e toda vida que eu tô nesses processos na vida, às vezes eu falo assim, pronto, agora eu vou entrar dentro desse lago de novo. Mas vem alguém e pega a direção. E faz a direção, né? Então, a vida da gente é uma linha perfeita. Aquilo que saiu do lugar dessa linha perfeita, a gente tem um prejuízo. Mas se a gente confiar nessa linha, ele não solta a direção, não. Ele consegue fazer a gente... Maravilhoso. E aí, começando, né, Vinha, a gente já vendo esse seu testemunho. E depois disso, né, depois que você fez essa união, casou-se com o Gabriel, né, como é que está a vida de casada, né? Eu sei que não tem nada a ver aqui não, mas falando de relacionamento com Deus, né? E você acabou de frisar muito bem que foi o Senhor que escolheu por você. Isso quando a gente for entrar mais nesse assunto daqui para frente, você vê que como você tem uma intimidade, um relacionamento com Deus, é diferente, né? E aí você esperou o momento certo porque foi Ele que escolheu para você. Isso fala de relacionamento, de intimidade. Exatamente. Também, né? Tem sido muito bom, gente. Casamento é uma construção todo dia, né? Verdade. A gente vai construir, tem muito mais experiência do que eu. Mas eu digo que aquilo, porque a Bíblia diz que não separe o homem, aquilo que Deus uniu. E eu lembro que no começo do meu casamento, ele nem sabe disso. Mas era uma oração que eu sempre fazia ao Senhor, que não separe o homem, aquilo que Deus uniu. E aí, numa dessas orações, eu comecei a meditar nisso. Eu descobri que esse homem era eu. Né? Que eu não separasse aquilo que Deus uniu. Nosso maior inimigo é nós mesmos, né? Então, eu comecei a entender que aquele versículo, ele não estava falando para terceiros. Ele estava dizendo, Évila, não separe você aquilo que eu unir. Então, todo dia a gente vai aprendendo. E todo dia acontece uma coisinha, enfim, né? Às vezes a gente vive essas coisas, mas graças a Deus meu casamento é maravilhoso, para a glória do nome do Senhor. Mas a gente tem que lembrar todo dia, não separe a gente. Aquilo que Deus uniu, né? E foi Ele que uniu, então a gente precisa ter cuidado. Aí a gente tem que ter cuidado nas palavras, na forma de viver, nas formas de agir. A gente abre mão aqui, fecha ali. E a gente vai construindo, mas graças a Deus o Senhor tem sido... E essa contextualização que você acabou de fazer, isso abre caminhos e chaves, né? Porque a gente traz esse versículo como se fosse para outra terceiros, pessoa, né? Verdade. E na realidade se fala da gente, né? Só da gente, porque quem é capaz de destruir um casamento é só a gente. Ou eu ou ele, ou você ou a Raíssa. O sangue de Jesus tem poder. Sim. Mas é sempre a gente. Terceiros só se envolvem se a gente permitir. Verdade. Né? Mas o casamento é nosso. Já pega aí, anota aí essa primeira chave aí. Primeira dica, mas foi ele que me disse, por isso eu tô dizendo pra você. Um dia ele disse, ela não separe você. Aí eu digo, entendi, tudo bem. Então vamos engolir tudo que vier. Interessante. Então, outro momento a gente chama o Gabriel pra vir falar dele, né? Isso, também da parte dele, né? Fala de casais, né? Pra ele se defender aqui. Se defender. E também depois do seu casamento, né, Deus tem confirmado seu ministério e agora você também foi separada, né, para ser líder do departamento de senhoras olha aí, da Igreja de Mangabeira. Jesus fez. Tem sido uma bênção. Tem sido uma bênção. Eu tenho visto o Senhor, eu digo sempre assim que
A gente, às vezes, quando a gente começa a andar com o Senhor, o que é conhecendo o Senhor? Ele já tem horas que ele não precisa mais falar com a gente. É como um relacionamento que você tem com o seu melhor amigo. Sim. Às vezes chega uma pessoa assim, eu e a Raíssa, nós somos melhores amigas, digamos. Aí chega a Ilana aqui, a Ilana é porque ela tá aqui com a gente, viu? Por isso que eu tô usando o nome dela, gente. Ela não tá fora daqui, não, ela tá aqui vendo. E aí, sei lá, a Ilana chegou com coisa estranha. Aí eu não vou falar com a Raíssa, eu olho pra ela. Aí a Raíssa olhou pra mim, a gente já entendeu. Uhum. A gente já conversou ali. E a gente riu e todo mundo viajou, ninguém percebeu nada. E a gente já se comunicou, já entendeu tudo. Depois Sim. a gente só vai comentar, mas a gente já entendeu o que a gente queria falar. E com o Senhor é muito isso, né? Você já entende que tem alguma coisa. E eu digo sempre que tem processo na minha vida que eu falo, gente, eu tô passando pelo processo, eu tô sendo preparada para alguma coisa. E para todo mundo tá ok, mas eu sei Uhum. que eu tô sendo preparada. E é muito interessante, porque antes de receber as senhoras, eu falava, eu tô sendo preparada. Porque ele me cobrava coisas que eu não tinha. E ele me fez viver situações muito difíceis, que para todo mundo estava ok, mas eu sabia que eu estava numa guerra de ter que suportar certas pessoas, de certas coisas. E eu falava, Jesus, o que está acontecendo? Aí eu falava, não, mas eu estou sendo preparada. E hoje, né, agora eu já entendi. Eu disse, ok. Confirmou. Confirmei que eu estava sendo preparada. E como foi esse, né, quando o pastor Israel, seu pai, ele chamou você para assumir e enfrentar essa nova missão? Como foi para você? Você já estava esperando? Você falou que já sabia que estava sendo preparada para alguma coisa. Só não sabia para que era. E aí, quando ele fala, quando o papai falou, ele falou assim, minha filha, você para mim é o nome, Sim. né? Não descartando nenhuma Sim, das irmãs, sim. mas a gente sabe que é o Senhor. Eu sempre digo assim, não é Sim. uma escolha do pastor, É uma Ele é escolha usado. do Também Senhor. Ele sempre é só tive essa usado, visão. né? Quem coloca não é o pastor, é Deus que É direciona. Deus que né? direciona. Então, para mim, sempre foi uma coisa muito clara. Nunca foi ele. Sempre foi o Senhor. E eu nunca recebi um cargo como uma... Eu nunca recebi como um peso, mas também nunca recebi como um triunfo. Eu digo que eu sou soldado. Uhum. É verdade. A única coisa que eu sou é soldado. Uma vez eu tive um sonho, eu tinha uma oração que eu dizia assim, eu acompanhava muitas coisas do mundo. E eu falava assim, Senhor, a gente está perdendo. Olha aí a guerra, nós estamos perdendo essa guerra. O mundo está muito, muito distorcido, a gente não está conseguindo. E eu reclamava, eu chorava e dizia assim, a gente está perdendo essa guerra, como é que a gente vai ganhar vida? O mundo está de cabeça para baixo. E um dia o Senhor falou para mim, me deu uma revelação em sonhos, e ele falou, Évila, ele me botava num campo de batalha, e ele dizia, e ele tinha várias pessoas lutando, como se fosse naquela época passada, eu já não lembro muito bem do sonho, mas eu lembro da ideia principal. E aí, aqui na frente desse local, tinha o que ele chamava de capitão de guarda. Ele falou, isso aqui pra mim é capitão de guarda. Uhum. E ele dizia assim, eu nunca perco, porque esses capitães de guarda são meus. Satanás não quer aqueles, Satanás quer esses. E eu entendi que o Senhor seleciona capitão de guarda, de gente que é soldado, que quando ele diz assim, vamos, eu tô aqui. Coisa que às vezes Satanás não tem. Verdade. E Satanás não tá brigando por quem é dele, ele já levou. Ele quer esses capitães de guarda. Então, pro Senhor, ele tá sempre na frente, né? E depois disso eu entendi que nós somos soldados. Quando ele diz assim, Évila, eu digo uma coisa sempre. A minha vida inteira, tá tudo que eu precisei do Senhor, ele teve comigo. Nunca ele me faltou. Nunca, nunca. Nem na época que eu acho que eu não tava tão bem. Mas ele sempre esteve comigo. E no dia que ele diz assim, eu preciso de você, aí eu falo, Senhor, arruma outra. Verdade. Eu não tenho coragem. É forte. Uhum. Eu não tenho coragem. Então, para mim, nunca é triunfo, mas nunca é carga. É ele dizendo, olha que privilégio. Meu marido estava dizendo ontem uma coisa que eu achei super interessante. Quando ele disse assim, era-lhe necessário passar em Silcar. O Senhor, quando diz, né, na Bíblia, para encontrar com a mulher samaritana. Ou em Samaria. Mas não é Silcar, não, gente. Enfim, Samaria. E ele disse assim, ele falou isso, eu achei muito interessante. Já pensou o Senhor dizer que é necessário um encontro com você? Né? E realmente, assim, eu fiquei viajando. O Senhor querer um encontro comigo? Então, ele me querer lá, ele querer você, olha pra gente. E aí ele disse, você. Eu falei, Senhor. E é sempre assim, quando eu pego um cargo. E eu digo, tô aqui. Faça o que tu quiseres. Agora me faz um favor. Entra comigo. Como Moisés disse.
Se tu não for, eu não vou. Mas se tu for comigo, vamos lá. Vai ter dificuldade, mas... Nós estamos aí. E... Posso continuar falando? Pode, fica à vontade. E uma coisa que eu tenho aprendido. O povo não é meu e o trabalho não é meu. Ele é do Senhor. A igreja tem dom. Sim. O dono da igreja é o Senhor. Então, eu não estou para morrer por eles, né? Eu estou para fazer aquilo que o Senhor me permite. Sim. Então, no meu coração, eu não crio, depois disso, depois da experiência, eu não crio expectativas. Eu falo assim, eu vou fazer a consagração das senhoras. Eu vou fazer o que o Senhor botou no meu coração. Sim. Um determinado dia, o Senhor senta aqui, Évila. Aí a gente senta, eu sento. É sempre assim, senta aqui. Em 5 minutos, não é mais do que isso, ele me diz tudo que eu tenho que fazer. Aí eu vou só escrevendo. Vai. Você sabe que não é de você, porque você não sai. Não sai. É igual peça, quando ele diz assim, senta, Évila. Aí eu sento e vai. Quando eu termino, eu falei, nossa, que negócio bom. Não é? Porque não sou eu tenho consciência, eu não me glorio de nada disso, não. E aí ele me deu os projetos tudinho, aí eu falo, vamos fazer tudinho. E eu não crio expectativa, vamos fazer uma consagração das senhoras. Bom, eu já estou preparada assim, vai só eu, mas eu vou. E aí foi Você ótimo. bota a expectativa baixa Nada. porque é Porque Deus que vai fazer. É dele, né? É ele que faz a É ele obra, que faz. Aí eu chego lá, tem 5 irmãs, aí eu vou amaldiçoar as que não foram. Eu vou ficar frustrada, mas o trabalho é meu. Não. A glória é dele. Se ele está sendo glorificado com 5 que foram, Sim. É verdade. se ele vai ser glorificado com 100, amém. Quem aquece o coração, quem dá o crescimento, é ele. A minha obrigação é regar, plantar, mas o restante, quem faz é ele. Então, eu entro, assim, num departamento, numa obra do Senhor, naquilo que ele me propõe, com essa cabeça. Senhor, a glória é tua. Vai até onde tu quiser. Porque, às vezes, a gente entra com expectativa... E se frustra, porque a gente às vezes entra muito dizendo assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E eu, quando a gente pensei nas senhoras que eu sentei, eu pensei muito em, eu vou fazer encontros foldas, eu vou passear. E o Senhor falou, não quero. Eu quero oração em palavra, oração em palavra, oração em palavra. Eu falei, é isso que o Senhor quer? É isso que o Senhor quer. Pronto, aí ele estabeleceu, ele me deu um tempo, durante tanto tempo, oração em palavra, oração em palavra. Eu falei, então vamos fazer isso, oração em palavra. E tem sido uma bênção para a glória do nome do Senhor. É interessante. E Deus, e fala, quando Deus manda, ele se responsabiliza. Porque ele dá os projetos, ele dá as estratégias, né? E a gente só tem que obedecer ali. Só faz. Do nada você tá aqui, aí vem aquele negócio, como assim, né? Então um projeto que você nunca pensou. E é uma coisa Incrível. tão simples. A gente fez agora, a gente tava, vamos estudar a palavra com as meninas. E aí eu disse, Laís, faz o cartaz pra mim. E ela disse, qual é o tema? Aí eu falei, fome e sede da palavra. Vê assim, né? Fome e sede da palavra. Aí quando eu cheguei lá, até que tu brincou, onde é que tinha tanta mulher? Eu acho que tinha umas 70 mulheres lá. E eu fiquei tão feliz porque eu vi nelas a fome e a sede pela palavra. Exatamente. Né? E se a gente tem fome e sede pela palavra, a gente tem tudo. E eu digo que as mulheres na igreja... Eu digo porque isso o Senhor me diz. Elas são as mulheres que conseguem mudar a realidade de uma igreja. É verdade. Se elas mudarem, toda a igreja muda. É outro cenário. É outro cenário. Porque tudo começa com elas. São a dona do lar. Né? Elas são a matriarca da família. É uma base, o poder né? de influência... total. Se a Raíssa tiver muito de Deus, o marido dela vai querer acompanhar ela. Sim. Eu estava dizendo isso ontem pra Raíssa. Amor, as mulheres, elas têm um poder tal sobre a família... que se elas tiverem noção e se ela for uma mulher sábia, ela consegue tudo que ela quiser. A Bíblia diz, né? A mulher sábia edifica e a tola vá. Consegue tudo. E a maioria não sabe, às vezes, o valor que tem, né? Ou não sabe o poder que tem nas mãos, né? O poder que tem nas mãos. Porque, às vezes, se achou tão inferiorizada, porque essa história da tal da submissão, que não tem nada a ver no contexto bíblico, contexto, né? Deixou a mulher, às vezes, tão inferiorizada que ela não sabe o poder que ela tem nas mãos. Mas uma mulher que ora... Lailton, o que a oração não resolver, nada resolve. Isso é verdade. Uma mulher que se levanta com a palavra, com oração, ela explode uma casa. Né? Ela explode, ela impacta uma geração, ela faz toda a diferença. E eu tenho crido que o Senhor disse para mim que elas vão se tornar um grande batalhão. E eu tenho visto elas se levantando e eu fico muito feliz. Ontem a Arminha chegado com a Bíblia e disse, eu estou lendo. Eu falei, glória a Deus. Porque é o reino, né? Eu quero que o reino cresça. O meu maior sonho é ver
é ver que o reino cresça. E se ele comissionou a gente, se ele confiou a gente para isso, a gente tem. E a gente vê o impacto, né? Quando a gente está totalmente alinhado com o propósito, né? Está tudo alinhado com o relacionamento, aquilo que Deus quer, você já começa a ver o mover. O mover, né, do Senhor. Você já começa a ver um despertar, você já começa a ver um novo crescimento, né? Isso é importante, né? Quando Deus traz algo novo. É verdade. Começa tudo ali se mexer. E a grande questão, às vezes você diz assim, mas eu fiz palavra, eu fiz oração e não aconteceu. Tem duas vertentes. Às vezes não era propósito de Deus e às vezes o seu coração estava naquilo. Uhum. Você tem que entender o que é propósito e o seu coração. Você tem que tirar o seu coração. Porque muitas vezes a gente está fazendo tudo isso, mas o coração da gente está lá. Sim. Eu quero. E no fundo, a gente diz assim, eu quero que elas cresçam, porque meu nome vai crescer. E isso é tão sutil, né? Que a gente nem imagina. Um dia desse eu fui na casa de uma amiga, eu estava dizendo para Gabriel, vou dizer aqui para todo mundo, porque as pessoas, é bom. E ver isso na minha memória. E eu estava chegando perto da casa dela, e o Senhor disse assim, ore para que a inveja não venha no seu coração. E na mesma hora eu levei um choque. E eu comecei a orar, porque eu nunca me senti com esse sentimento. Sim. E eu comecei a orar ao Senhor. Eu falei, o Senhor me guarda, me cobre com teu sangue, não deixa que isso venha ao meu coração. E eu orei, e graças a Deus não veio. Mas são coisas que a gente acha, Lailton, que não tá. Aí, às vezes, a gente não vê o crescimento da obra do Senhor, porque o coração da gente está lá. No fundo, a gente tá achando assim, se crescer, meu nome vai ficar lá. E às vezes o coração da gente está lá. E o que é que ele faz? Ele tira o dedo. Aí é aquele versículo que é o bem que eu quero eu não faço e o mal que eu não quero eu faço. Eu faço, exatamente. Né? Sem querer. Sem querer. A sua carne, o seu eu tá ali, né? Cresceu. Verdade. Aí você diz assim, mas fulano fez e eu fiz. Mas às vezes, muitas vezes é só o propósito do coração. Por isso que eu sempre jogo a minha expectativa lá para baixo e digo, se ninguém fizer, eu vou fazer. Porque eu que tenho que fazer. Sim. Sou eu. A salvação é individual. Sim. É o versículo que eu mais amo. A sua salvação é individual. E você tem que salvar a sua vida de tudo. Salvar o seu corpo, a sua alma, o seu espírito todo dia. Então, sou eu que preciso orar. Sou eu que preciso da palavra. Se ninguém quiser ela, mas eu quero. Sim. Se ninguém quiser orar, mas eu quero. Então, quando você diz, eu sou mais uma delas. Eu não sou a em cima delas. Eu não estou sobre elas. Eu sou mais uma que também preciso. Então, quando você não coloca o coração, eu acredito que o Senhor entra, sabe? Porque ele entende assim... o meu nome ali que vai ser glorificado. Sou eu. Porque, cara, eu tô lá hoje. Amanhã quem sou eu? Sei lá o que acontece comigo, né? Então, eu entendo que a glória do Senhor é que... E aí fica também uma grande dica que você acabou de nos passar. Às vezes a gente fala as coisas e a gente nem... para ver, mas você soltou um grande insight para todos nós, que a liderança, né, maior liderança, não se faz por falar, mas se faz pelo exemplo. Você falou aí uma coisa muito bem, que é eu que preciso. Por seu exemplo, né, você vai conseguir, vai fazer, porque é Deus que faz isso na nossa vida, vai arrastar multidões, porque é através do que você faz. A gente precisa, e tem uma coisa que eu acho que a gente, como líder, que a gente já tá... Mas, enfim, tudo é conhecendo Deus. Sobre liderança. E eu fui eu fui para um evento em São Paulo, do ciclo de oração, antes de assumir as senhoras. Ou eu já tinha assumido, enfim. Não, tu ia assumir. Ia assumir, né? E aí eu fui para esse evento. E o pastor pregou lá, esqueci agora o nome dele. Enfim. E ele pregou uma coisa ele pregou sobre uma palavra chamada intercessão. Eu falei que eu só fui para aquela viagem, obviamente que eu estava trabalhando, sim. Mas eu só fui para ouvir isso. E é uma questão do líder. Samuel diz assim, eu não sou nem doido. Enfim, parafraseando aqui, eu não sou nem doido de não me ajoelhar e orar por vocês. A liderança, a gente precisa dessa questão da intercessão. E às vezes a gente também não prospera, porque quando a gente chega pra gente se ajoelhar, a gente diz assim, Senhor, tu tá vendo? A irmã, ela me machucou, ela tá me perseguindo. A líder tá falando isso. Só que a liderança, ela não pode ser assim. A liderança, ela tem que chegar diante do Senhor como Moisés. Sim. Moisés era todo machucado. E quando ele chegava diante do Senhor, ele dizia assim, risque o meu nome, mas não mate o povo. Como é que Moisés, peraí, o povo tá te matando. Né? É
muito amor, né? Tem que ter Pela obra do muito Senhor. amor pela obra. Ó, Ló estava lá brigando com Abraão e escolheu dele. Escolheu o melhor. Abraão que ficasse lá no pior, mas ele escolheu o melhor. Quando Deus chegou para conversar com Abraão, quando ele estava indo embora, ele deu o toque que ia destruir lá Sodoma e Gomorra. Abraão se meteu na frente do Senhor e falou, não, peraí. E se tiver 50 justos? E lá na frente, a Bíblia diz que Ló foi salvo pela intercessão de Abraão. Verdade. Então, eu digo que eu aprendi isso assim lá e eu nunca vou me esquecer. Ah. Quando você, na liderança, se ajoelha para orar, você tem que se lembrar de que o Senhor confiou a você essa obra. Então, o Senhor está dizendo que você é mais forte do que eles. Então, você não pode pedir justiça, você tem que pedir misericórdia. Né? Você é como profeta, né? Como profeta, ore por eles, pedindo misericórdia. Ele leu a passagem, mas eu não lembro. Que ele diz assim, eu procurei um justo que tivesse na brecha em favor de Jerusalém e eu não consegui nenhum. Aí o povo estava todo errado, mas ele queria ter encontrado uma pessoa para orar. Então, muitas vezes, eu posso chegar numa liderança, e você que é de jovem, eu que sou de senhoras, e ver um mau comportamento de um jovem, ver um mau comportamento das senhoras, e orar ao Senhor e dizer, tá vendo? Ela fez isso comigo. Eu posso fazer isso. Mas eu também posso olhar e dizer, Senhor, tem misericórdia da minha irmã. Eu não sei como foi que ela foi criada. Eu não sei onde ela passou. Eu não sei que história ela viveu. O meu coração, ele tem que ser como o coração de Deus. Porque, Lailton, se Deus olhar pra gente, nós estamos ferrados. Todo mundo é ruim. Não tem um que escape, Não né? tem. E a liderança, ela precisa ter a ideia da intercessão. Você precisa interceder pelas... Porque é só assim que a gente vê o Senhor trabalhando. Verdade. No lugar de você bater, interceda. Senhor, minha irmã é assim. Mas lembre de você. Eu também não sou boa. Muitas vezes eu falo, Senhor, tu fez comigo. Faz com ela. Uhum. Eu não era boa. Meu coração não é fácil. Eu não sou uma pessoa fácil. É que meu marido pode dizer. Não sou, gente. Ou eu tava indo pra casa da minha amiga e o Senhor disse, ore, pra não ter inveja. Então eu sou boa? Não sou. É ele que tem misericórdia. É a miséria. Então, se ele tem de mim, tem a da minha irmã. Ah, mas ela fez isso, Senhor, mas ela fez. E você tem que ir justificando. Eu vou mesmo. Eu digo, ela fez, Senhor, mas olha o contexto da vida dela. Olha o meu. Eu sou muito mais favorecida. Olha o dela. E você começa a interceder e você vê, Lailton. Primeira coisa que você vê, que o Senhor começa a trabalhar na vida delas. E a segunda coisa que você vê é que o Senhor multiplica na sua vida. E muda o seu coração. E muda o seu. E você começa a ficar mais parecido com Jesus. E aí, quando você chega, você começa a se tornar um pastor, no sentido de cuidar da ovelha. Sim. Porque você já não vê aquela ovelha como bode. Sim. Você vê ela como ovelha que está ferida. Aí a gente tem casos de senhoras que passaram por uma vida muito difícil. O que é que eu espero que ela seja? Uhum. Às vezes a gente tem um ciclo de senhoras que está sendo maltratada em casa pelo esposo. Como é que ela chega na igreja? Ela chega amargurada. Ela chega triste. Aí eu chego e no lugar de eu ter compaixão da vida dela, como o Senhor teve da minha, eu apresento ela ao Senhor como uma pessoa mal-humorada, como uma mulher ruim, rancorosa. Ao invés de julgar, interceda, né? Que é o... Interceda. E a liderança, ela precisa aprender a interceder. A gente precisa apresentar. E às vezes a gente é tão difícil, porque às vezes a gente tem tanta coisa para orar. Mas eu tenho pedido ao Senhor, sempre que eu me ajoelho, o Senhor me ensina a interceder por elas, a entrar no coração delas. E aí, quando você vai conversar com elas, você não vai com eles. Você tem outra atmosfera. Mas isso é todo dia. Todo Sim. dia. Porque a gente aprendeu, e principalmente, eu vou falar na nossa igreja, Sim. Assembleia de Deus. A gente aprendeu que cargo é posição. Sim. E não é. Jesus fez o quê com os discípulos, gente? Lá vai ele lavando os pés dos discípulos. Ele fez o inverso total do... Ele virou a chave. Ele falou, se você quer começar, começa daqui de baixo, irmão. Então, se você é líder, o Senhor está te dizendo, eu te coloquei ali, porque eu entendo que você é mais forte. E eu confio que você vai lavar os pés deles. Eu confio que você tem a capacidade de se baixar e lavar os pés. Porque, gente, de humildade, né? É um nível de Quem humildade, somos nós, gente. Ele, Jesus, grande, vai lá, se baixa, lava os pés podres dos meninos. Né? Então, é um ensino. E o Senhor, por isso que eu digo, a gente é preparado todo dia.
É que às vezes as coisas passam e a gente não capta. E conhecer ao Senhor é o que eu falei do olhar, a intimidade. É que você diz assim, eu não recebi isso de graça, não. Tem alguma coisa, eu vou ficar de olho. Então, já vem, já tem É, novidade entendeu? por aí. E a são tão grande nessa questão de lavar os pés, que eu lembrei, não sei se vai fugir um pouco do assunto, mas só... Pode falar. Eu fiz um curso de criação de filhos com acho que a Tatiane Joslin, uma pastora, que é um ministério lindo, sabe? Deus levantou ela. E um dos exercícios, no momento do curso, era lavar os pés do filho. E no momento que eu fosse lavando, eu ia me abaixar no chão, botar uma bacia com água morna. Era um exercício, né? E eu ia falar palavra de bênção, que Deus escolheu ele desde o ventre. Coisas que, né? Às vezes que a gente passa desapercebido e não fala. Verdade. Né? E aí eu fui falando ali e a lágrima foi escorrendo dele, sabe? E é um momento foi um momento Tão bom, né? Tão íntimo, eu acho que o nem sabia, né, amor? Tão, assim, especial e a gente constrói aquilo, né? E a gente vê o que Deus, né? Jesus, no caso, ele estava ali como superior a todos eles, né? Mas que lição que ele nos deixa para nós, né? Aí se você faz isso com seu filho, você imagina que você faça isso com um jovem. A humildade, a Bíblia diz que a palavra branda, ela quebra o furor. Se você chega, ele tá te atacando, né? E você chega, mas você é amado. Você quebra, né? Eu tive falar do sonho da criança, eu antes de trabalhar com as senhoras, esse foi um sonho que o Senhor me deu. Porque eu nunca tinha trabalhado, eu já trabalhei com adolescente, crianças, mas senhora eu nunca tinha trabalhado. Então eu tinha uma visão muito corrompida. E aí eu estava num determinado canto, isso é um sonho, viu, gente? E alguém chegava e me dava uma criança. Lailton, a criança era linda. Ela tinha cabelinho bem ralinho, assim, de bebezinha, toda de vestido branco, de um tecidinho fino, aí tinha uma faixinha, ela era a coisa mais linda. Eu não vi o rosto dela, mas aí ela me dava e eu segurava ela só com esse braço. Mas ela era linda. Eu ficava apaixonada quando eu pegava. E eu estava resolvendo um problema, que era com a senhora lá na hora, e alguém chegava e me dava essa criança, e eu ficava com ela aqui. E aí, alguém tirava essa criança, porque eu estava resolvendo esse problema, e levava para um determinado canto. Aí eu dizia assim... Terminava de resolver o problema, eu dizia pro Gabriel, disse, cadê a criança? O Gabriel disse, está na casa de fulano. Eu disse, eu preciso ir buscar, porque eu tenho até o final do dia para ficar com essa criança. Eu me responsabilizei por essa criança. E eu ficava doida para trás dessa criança para ir buscar, porque eu sabia que eu tinha até o final do dia. Aí alguém chegava e dizia assim para mim, não, fica com ela até amanhã, porque amanhã eu vou entregar a minha, e tu aproveita e entregar a tua. Eu falava, não, o combinado é até o final do dia, eu só fico até o final do dia. Eu começava a pensar... Ela dorme, né? Enfim, tem muita coisa aí, eu não. A noite é difícil. A noite é difícil, eu vou entregar. E a criança, ela tava comigo, mas ela tava enjoadinha. Sabe uma criança que não dorme a noite inteira? Que já tá cansada, de mau humor? E aí, num sonho, a moral da história era que no outro dia a gente entregava essa criança pro pai. Eu ficava até o final do dia, tinha mais um dia e era entregue. O pai. E a casa do pai, eu vi o pai, a casa do pai, era aquelas que fecha duas bandas, sabe? Aí essa parte estava aberta, essa aqui fechada, e o pai aqui na porta esperando ela. Eu vi o pai esperando, era um senhor magro, mas não vi o rosto. Enfim, ele estava esperando ela. E no dia seguinte, alguém que ia estar com ela, entregar ela. Quando eu acordei, tive o sonho, acordei, eu já acordei assim, acabada. Já fui entendendo o mistério, já cheguei, acordei. Daquele dia que o povo diz que você já cai de joelho. E aí o Senhor ministrou ao meu coração. A criança é a obra dele. Foi aquilo que ele confiou em nossas mãos. E essa criança, ela tá cansada. Porque Lailton, tem tanta gente que pega nessa criança e bate. Verdade. Tanta que pega nessa criança e faz ela passar fome. Tanta gente que pega nessa criança e machuca, bate nela só porque acha que pode, porque tem o poder da posse. Mas a coisa que eu achava mais interessante é que no dia seguinte, ela ia para casa do pai dela. E quando ela chegasse na casa do pai dela, eu disse, se você me der o Levi para ficar, você vai verificar seu filho. Aí você vai olhar e dizer assim, ixi, o braço do Levi tá machucado. Quem foi que fez? Ai, foi na casa do David. Ixi, ela engordou aqui 2 quilos. Ah, foi a Ilana que deu comida para ela. O cabelinho dela tá assanhado. Foi o Arthur. Moral da história,
a obra do Senhor está nas nossas mãos, mas nós vamos prestar conta com Ele. Verdade. E ela Vai é tá um esperando. bebê. A gente às vezes abre a boca e diz, eu não aguento mais, é pesado, não sei o quê. Não, ela é um bebê, cara. E ela é linda. Só que ela tá cansada. E quando a criança tá cansada, ela fica irritada. O que é que eu preciso? Eu preciso cuidar e acalmar ela. Ela tá longe do pai. Uma coisa é o Levi tá com vocês, outra coisa é ele tá comigo. 2, 3 dias ele não me aguenta mais. Porque ele tá longe. Quer estar perto dos pais. Ele quer o pai, ela queria o pai dela. Uhum. E quando eu fosse entregar aquela menina, eu preciso dar conta. E tem mais uma coisa, eu não posso ficar com essa menina um dia a mais. Se eu vou ficar até o final do dia, eu tenho que entregar no final do dia. Sim. Não é minha. Alguém, outro, eu passo o bastão para alguém, mas ela não é minha. Eu não posso, porque alguém falou e dizer, fica mais Fica um mais um dia. pouco, né? Não, eu não posso. Sim. O meu combinado é até o final do dia. Então, eu aprendi que a obra do Senhor ela é um bebê. E é a coisa mais linda. O problema é que a gente que cuida mal. Porque se eu parar para cuidar bem, e eu vou prestar conta com ele. E toda vida eu digo assim, Jesus tenha misericórdia. Eu sempre estou falando dessa criança. Eu falo, Jesus tenha misericórdia quando eu te entregar essa criança. Sempre lembro da menina agora, Eu né? sempre lembro da criança. Porque Moisés, quando ele estava lá, o Senhor disse assim, Moisés, fala a rocha. Moisés falou a rocha, a água caiu, deu tudo certo, todo mundo bebeu. No segundo, Moisés estava irritado com o povo. E o Moisés era o homem mais manso da terra, Sim. mas ele estava irritado com o povo. E quando o Senhor disse assim, Moisés, toca na rocha. Primeiro ele esculhambou todo mundo, né? Povo ruim, de mau coração, não sei o que, e pá, bateu na rocha. E aí o Senhor disse, agora você não entra mais em Canaã. Uhum. Mas por quê? Moisés estava irritado, porque a obra irrita, cara. Vai dizer que não irrita? Irrita. Mas você não pode brigar. Pode Porque eu posso, você pode brigar com o Levi, mas você quer que eu brigue? Né? Aceita um estranho Só mexer o com o pai. filho, né? Só Tu o tá pai, entendendo? né? O Levi pode fazer tudo, subir nisso aqui, tudinho, e você, ok. Se eu der um cadão, você deixa, que se ele cair, eu levo pro hospital. É meu, É. não se meta. Não é isso que a gente diz? Uhum. É exatamente isso. É como Deus usa cada um, às vezes, para pregar de uma forma diferente, né? Mas quando ele me revelou a palavra, se eu vou bater, quem tá mandando é ele. É Porque ele, a igreja exatamente, precisa, né? Exatamente, Se mas eu for não posso falar bater. de mim, não... Tu né? tá entendendo? Eu não posso bater. O povo não tem quem defender ele. Ninguém defende o Levi. O Levi não se defende, não, Sim. mas o pai dele defende. Aham, Então, esse sonho, pra mim, ele me diz muita coisa. verdade. Que a gente precisa entender que a obra do Senhor, ela é muito valiosa. E a coisa mais importante é que daqui a pouco, é no dia e meio só, Vamos entregar. né? a gente entrega. Isso quer dizer que a gente se encontra Tem com ele pouco daqui a tempo, pouco. né? Verdade. Então, a gente precisa entender que a gente precisa fazer mais por ele e cuidar dessa criança. Eu sempre, quando eu falo com o líder, eu falo, gente, eu vou contar o conselho pra vocês. Compartilhar pra vocês sentirem o gostinho, né? Pra você sentir o drama. Não é tão Aham. simples assim como a gente acha, não. É É. dramático. Uma Tem um coisa- tempo, a gente Ah. tem que entender que tem um tempo determinado. É. Né? É verdade. Talvez seja rápido, ou possa ser mais. Maior, Mas é um tempo determinado e que é um ser sensível. sensível. Sobre Precisa isso, de isso cuidado. no Cuidado, final, do exatamente. tempo. Eu lembrei, meu pai, quando a gente morava no Rio Grande do Norte, meu pai era pastor, e era engraçado, quando o discernimento, né? Quando acabava o tempo ali naquela igreja, Deus às vezes já revelava o lugar que ia. Né? E era uma coisa muito dos dois, né? Os filhos estavam ali só ia, né? Só ia. Só seguia. Mas aí, no momento que Deus dizia assim, o tempo acabou, né? Eles diziam pra gente que o coração deles já saíam dali, já não ficava mais apegado ali àquela obra, já saíam dali e já colocavam amor pelo outro lugar que já Outro ia. lugar que ia. Era uma coisa assim, espiritual, É né? espiritual. É. E não adianta. Ah, Deus mandou sair. Ah, mas não é oferta grande da igreja, não é sua casa própria que você construiu ali, nada te segura. nada, Acabou é. o tempo é de Deus. Tem aquele né? passarinhos, belas flores querem me encantar. São terrestres esplendores, mas contemplo o meu lar. É isso, passarinhos e belas flores, mas Não adianta não. não adianta não, vai embora, deixa os passarinhos e as belas flores aí. Fica tudo. Né? Então, Eva, agora a gente vai aqui entrar. Já falamos bastante do tema. É. Né? Não adianta dizer, não falou do tema. Falou. Teve muitos, né, Já depoimentos, aprofundou já no histórias. começo, né? E se você
for um bom entendedor, você vai ver que as histórias, os sonhos que foram contados, os testemunhos de vida, são símbolos e modelos de relacionamento com Deus, né? Mas para quem está começando na fé agora, que está iniciando, às vezes as pessoas têm muitos anos de crente e não conseguem construir um relacionamento com Deus, mas também tem muita gente que está começando, né? Engateando, né? Já tem um relacionamento com Deus. Que tem essa sede, né? Essa fome. Tem essa sede. E como a gente construir um relacionamento com Deus? Eu gosto de falar que o Paulo dizia isso muito para mim, e eu guardo isso no coração. Às vezes ele dizia assim, Deus é uma pessoa muito solitária, no sentido de que ele está sempre em busca de um adorador, de alguém que se relacione com ele. E nós, como a gente nasceu muito com o pecado, né, na nossa carne, a diferença da gente é o pecador salvo e o pecador não salvo, mas todo mundo é pecador. É verdade. A diferença é que eu, quando peco, às vezes, nem sempre, eu consigo me arrepender. E o outro não, o outro tem prazer em dizer, olha, eu pequei, que coisa legal. Mas o Senhor, ele está sempre em busca de um relacionamento. A questão é que o Senhor, ele trabalha com a gente assim. E isso, às vezes, a gente para no relacionamento. Quando eu conheço um amigo muito legal, eu gosto da ideia. Ai, que legal, esse amigo faz tudo que eu quero, tudo que eu quero. Eu falo e ele já resolve para mim. Que amigo bacana. Só que com o passar do tempo, o amigo começa a me exigir certas coisas. Aí eu falo, mas agora eu não quero. Eu gostava quando você fazia tudo por mim, né? E o relacionamento com o Senhor é muito assim. Quando a gente entra na igreja, que a gente vive o primeiro amor, a gente começa a se relacionar com ele, é muito bom. Sim. Aí eu começo a aprender a orar, eu começo a entender que ele fala comigo. Esses dias uma adolescente, vou dizer o nome, mas enfim, a adolescente, ela chegou para mim e disse assim, eu falei com o Senhor hoje, eu pedi uma prova a ele. E hoje na escola dominical a senhora leu o texto que eu pedi como prova. Então, para ela, que massa, né? Ele me ouviu. Experiência, né? Que legal. Mas é como um construtor. Quando ele chega na sua casa, o construtor chegou na sua casa, ele olhou a casa e você diz, olha, eu te chamei aqui porque eu queria que você arrumasse esse quarto. Aí o construtor vai lá e arruma o quarto. Arrumou o quarto todinho e tudo. Só que o construtor, ele é metido, digamos assim. Ele olhou pro quarto, ele olhou pra sala, ele falou assim, ó, essa coluna aqui tá desmoronando, a gente vai precisar. Não, mas eu não te chamei pra isso, eu te chamei só pro quarto. Não, mas vai desmoronar aqui. Vamos arrumar essa coluna? Eu falei, não, é só o quarto, eu só durmo aqui. Aí ele fala, não, mas ó, olha a cozinha, deu cupim. Vamos quebrar essa cozinha? Porque não tem mais jeito. E Deus é muito assim. A gente, às vezes, quer Deus só pro nosso quarto, sim, só pra nossa sala, só pra nossa cozinha, só para aquilo que nos interessa. Mas Deus, ele não é assim. Quando ele entra na tua vida, lá na da gente, ele entra quebrando tudo. Porque ele diz assim, Senhor, você me chama de Senhor, Senhor, e não faz o que eu quero? Não, peraí. Se eu sou Senhor de tudo. Existe escravo pela metade? Não. Eu não sei, a gente seja escravo, mas enfim, ele é servo. Existe servo pela metade? Não. Você contrata um funcionário para fazer a metade da coisa? Ele é servo. E aí, a gente barra no relacionamento com o Senhor por isso. Porque o Senhor, para mim, é para aquilo que eu quero. Para aquilo que eu não quero, sai fora. Só pro quarto. Só pro quarto. Eu só quero ele no quarto. Só que ele é danado. Ele quer quebrar a cozinha. Mas por que ele quer quebrar a cozinha? Ele não vai quebrar a sua cozinha se a cozinha estiver perfeita, não. Mas se ele ver cupim, ele vai querer. Não tem um meio termo, né? Não tem um meio termo. Ou quente ou frio, ou não frio, morno. Né? Não tem um morno. Ele quer tudo. Ele não entra pra metade, ele não entra pra brincar. Sim. Ele entra pra fazer. Na casa, né? Ele entra na casa, exatamente. E ele vai verificar item a item. E não adianta jogar pra debaixo do tapete, não, que ele levanta o tapete. Só, epa, vamos limpar esse caixa aí. Né? E às vezes e outra coisa, a gente não consegue se ver. E é muito difícil isso. Eu levei um choque quando ele mandou eu orar para não sentir inveja. Eu falei, gente, eu nunca pensei que isso podia estar no meu coração. Por mais que eu dissesse que podia estar, mas no fundo você espera que não esteja, né? E quando ele fala isso, muitas vezes a gente desconsidera e fala, isso é coisa da carne, eu não tenho isso. Mas a gente precisa levar em consideração tudo que ele fala. Verdade. Então, para se relacionar com o Senhor, é entender que é total. Não tem por isso que eu falei do casamento. Não, ele manda em tudo, mas em casamento ele não manda não. Eu falei,
Mas casamento é um projeto de Deus, foi ele Sim. que construiu, como é que ele não manda? Verdade. Verdade. Se você vai andar em comum acordo com uma pessoa que vão viver um projeto junto, como é que você tem um projeto, a Raíssa tem outro e vai dar certo? Como é que ele não intervém? É. E quem vai saber, né? Porque às vezes a pessoa pode vender a imagem capa, né? Quem sabe o que tá no oculto, que tá no coração? Só Deus. Só Deus. Verdade. Então não tem como ele ser senhor do seu braço. Não tem. Não, eu sou toda crente, mas o meu braço não é convertido, não. Então tem alguma coisa E aí você errada. falou um negócio bem interessante, que você falou assim, que você estava indo na casa da amiga, aí Deus disse assim, ora pra você não ter inveja. Quando ele já tá na casa, ele sonda tudo, ele sabe que isso talvez, não que já estivesse no seu coração, mas que poderia entrar. Podia tentar. Aí ele já disse, opa, ora aqui. Aí se você for, Senhor, mas isso aí, eu não tenho inveja de ninguém, aí tiver descartado o alertazinho. Exatamente. Eu achava que eu era a pessoa mais mal aberta. Gente, eu gosto de falar de mim, porque às vezes as pessoas acham que a gente é super-humano, e não é, todo mundo tem. Eu achava que eu era a pessoa mais mal aberta. E eu passei por um processo que eu descobri que eu tava com mesquinharia, que eu era mesquinha. Gente, foi tão difícil. Foi o processo mais difícil da minha vida. De abrir mão disso. Porque eu tinha certeza que eu era a pessoa mais mal aberta. E todo mundo na minha casa dizia que eu era muito mais parecida com meu pai. Que eu era mais sem noção. Que eu tinha mão muito aberta. E eu achava que eu realmente tinha. Mas quando ele me provou naquilo que era... Tipo assim, eu abria mão disso aqui. Mas disso aqui é meu, só meu. Eu não vou abrir mão. Quando ele tocou nisso, naquilo que eu não queria... Aí eu me vi mesquinha. E foi um processo tão difícil, porque eu lutava contra isso, eu orava, eu chorava, eu jejuava, eu falava assim, eu tiro isso do meu coração, tiro isso do meu coração. Então, relacionamento com Deus é você abrir mão dessas coisas que é só sua, que você fala que não mexe nisso aqui, por favor. Pode mexer em tudo, mas... Mexe tudo, mas aqui não deixa que isso aqui eu tô agarrado. Aí ele fala, não, me dá. Aí você fica, não, por favor, não, me dê. É horrível. Aí é o verdadeiro sacrifício, né? Às vezes é uma coisa bem simples, né? Simples. Mas pra gente dói mexer. Dói. Né? É coisa que você diz assim, não mexe não, deixa aqui, que eu já tô acostumada. Que tem a tal da questão, né? Eu tô acostumada a viver com isso, não mexe não. E isso é construir um relacionamento. É um relacionamento. Foi uma bela explicação. Eu acho que resume bastante de como você construir, né? Quando ele começar a pedir as coisinhas que a gente acha que não dá pra viver sem, aí você realmente vai entender se é esse relacionamento que você quer ou não. E muita gente, é por isso que às vezes a gente tem que ter misericórdia de quem sai. Porque nem todo mundo conheceu, né? E às vezes assim, eu falo que quem saiu é porque não conheceu. Porque quem conhece de verdade o amor, é na peia, a gente reclama, chora, briga, faz confusão, mas não larga. Verdade. A gente fica ali. Não teve aquele encontro verdadeiro. Talvez experimentou o começo ali, mas não. É igual quando o Mateus fala, né? lá da história dos 4 solos, né? Que é o raso, né? O segundo solo, que é o raso. Que ele entrou e ele ficou super alegre. Sim. Nossa, que massa, Jesus. Me confirmou, tu falou de manhã, né? Me confirmou aqui o versículo que você leu. O versículo, que massa e tudo. Aí começa as perseguições. Começa ele querer tomar o que ela não queria, o que você não queria. E aí você não conseguiu. Não é que você não tem raiz, a sua raiz não foi porque você começou a falar não. Não. Começou a dizer não. Não, né? É o não. Aí você começa a falar, não, aqui não, aqui não, aqui não, aqui não. Aí você vai, quando você viu, aí você diz, mas a pessoa tão alegre, pregava e tudo. Mas não suportou entregar tudo, né? Foi pedir algo dele, o sacrifício, né? Quando foi pedir o sacrifício, ele começou a negar. Não, Senhor, aqui não. Dá pra gente viver junto com isso aqui, né? E não dá, né, cara? Na verdade, não dá. A gente não vive com o Senhor com 50%. Ele não precisa. A gente tem uma desgraça de um eu, né? Que a gente se acha demais. Verdade. A gente acha que o Senhor precisa da gente. Eu tô hoje aqui, ele faz aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Morreu. Né? Nada, A gente não é nada e a gente fica achando que ele precisa da gente, que a gente é especial. Essa palavra de você é especial pro Senhor, ele te ama, mas baixa a tua bola. Né? Menos, né? Esse negócio de cargo, eu acho muito engraçado. O pessoal diz assim, eu vou sair do cargo, não sei o que é que vai ser da obra do Senhor. Vixe. Eu acho massa isso. Nossa. Porque o Senhor pega uma pessoa assim, aleatória. sabe? Aleatória, nada a ver, bota lá e o cara vá.
explode Pra o mostrar. negócio. Aí você fica com aquela invejinha, aquele ciúmezinho, assim, não deu certo comigo. É pra mostrar que você, cara, não é. nada. Essa Não é questão você que faz algo da crescer, casa toda que você falou, aquele versículo, né? Porque quem está em mim, nova criatura é, Nova né? criatura As coisas é. velhas já passaram, E eis que eis que tudo se fez novo. Tudo. Não É só tudo, alguma né? coisa, Isso mesmo. tudo, Viu? né? É isso mesmo. Tudo. E é interessante, acho que em outro podcast eu até comentei, que Deus tem sua forma de trabalhar. Verdade. O Espírito Santo, né? Ele transforma. Às vezes a pessoa aceitou Jesus hoje, é interessante como Deus trabalha, né? No outro dia ele já está transformado ali, né? Se era um vício, uma bebida, no outro dia, Verdade. pronto. E tem pessoas que é de forma... Lenta, gradual. Então não adianta eu dizer, por que com a Évila é assim? Por que a Évila faz isso e Deus me cobra nisso? Então cada um, gente, é diferente. As pessoas diziam que tem muita gente assim, se você não vier pelo amor, você vem pela dor. E quando a gente pensa em dor, a gente pensa em doença, né? E não tem nada a ver. Eu nunca gostei de microfone. Eu tinha um problema. Ixi, se me botasse microfone, Nem parece, né? oportunidade para cantar, esquece, eu não ia. Era. Eu nunca gostei de fazer nada. E eu era a pessoa, eu lembro que o Elivando uma vez me chamou para fazer uma peça, o Elivando, missionário, e eu falei, não vou. Ele olhou para mim e disse, não, você não vai. Eu disse, não vou. Ele ficou chocado. Eu acho que ele nem lembra disso, mas eu lembro disso. E eu nunca vim pela dor. O Senhor, na verdade, me botou uma amiga, que é a Verbene, e ela falou assim, amiga, tu tem cara de turismóloga. Aí eu falei, o que é isso? Eu sempre gostei de estudar, mas também não quero isso. Eu ia ser dentista. Aí ela disse assim, mulher, porque tu é muito expansiva e tudo faz turismo. Aí eu comecei a pesquisar, falar, gostei disso, tem história e tudo, gostei disso, vou fazer isso. Aí fiz. Não passei em odonto, por uma besteirinha, fui para a segunda fase, enfim, não passei em turismo super bem, vou fazer turismo. Aí começou a briga, né? Os pais não tinham condições, só tinha na Unifor nessa época. Pagamos lá, enfim, terminei o curso. Quando eu terminei o curso, eu comecei a trabalhar na área de eventos. E todo mundo na escola, da faculdade, gostava, graças a Deus, eu tinha um bom relacionamento com todos os professores. E aí, para ajudar a pagar a faculdade, eu comecei monitoria, que a monitoria era como se fosse uma ajuda ao professor. Sim. Quando ele não pudesse, eu estava lá para dar um suporte. Sim. E eu comecei a conversar com as pessoas. Comecei a entrar em sala para vender pacote de viagem. Comecei a entrar em sala para trabalhar com evento, para divulgar, enfim. Aí fui crescendo e comecei a não ter mais vergonha. Até que um dia surgiu uma história lá de um professor que gostava de mim. Ele falou, eu queria vender uns cursos de arquitetura, tu me ajuda? Eu falei, professor, marca aí o dia que eu vou lá falar com os arquitetos. E eu comecei a falar com esse povo. Eu entrava na sala e falava. Olha Até aí. uma amiga minha disse assim, mulher, tu tá tão desenvolvida. E eu comecei a falar. Aí passou-se o tempo, mais igreja nada. Assim, microfone de igreja, travava na mesma roda. A gente começou o Israel veio trabalhar com a gente na MAP. E aí, quando ele veio trabalhar com a gente na MAP, o papai falou, vocês têm que trabalhar com o público evangélico. E a gente começou, vamos atrás do público evangélico. Aí eu lembro que a primeira vez, eu cheguei lá em João Pessoa, e aí o pastor Zé Carlos, o pastor Daniel, eles fizeram uma comitiva, assim, todos os pastores. Ficaram todo mundo de frente pra mim. Aí o Israel fala. Fala tudo, vai agora. Ixi, lá... Aí eu fiquei assim, tensa. Aí eu fiquei lembrando assim, bom, eu vendo curso de arquitetura, vou vender a empresa também. Vinha só isso na minha cabeça. Aí comecei a falar e tudo, e conversei, e deu tudo certo. Saímos de lá, toda me tremendo, fui embora. Aí ligaram pra gente ir pra Campina Grande, né? O pastor Daniel era o pastor de lá. Quando eu cheguei em Campina Grande, eu achei que ia ser a mesma coisa. Eu falei, bom, aqui eu já passei, vou passar lá também. Só que quando eu cheguei em Campina Grande, tava tendo uma AGO, que era a reunião de todos os pastores. Aí o pastor Daniel sobe aqui e senta no púlpito. Fica aqui, Évila. E eu fiquei olhando assim, eu Israel, Évila, se for falar, é tu. Deu certo da primeira vez, vai dar dessa, foi? Aí eu não sabia falar, eu não sabia da parte do Senhor, eu não sabia nada. Eita. Eu até hoje eu acho graça. E aí o pastor Daniel, eu falei, não, o pastor Daniel vai vender o pacote vai vender a gente e tá tudo certo, né? Já conversamos com ele. Aí o pastor Daniel disse, eu queria passar o microfone para a irmã Évila, que aí ela vai explicar um pouquinho mais sobre a agência. Cara. Eu me tremia inteira. Quando Eu não conseguia. Quando eu vi aquele microfone, eu falei, não pode ser, ou isso é um castigo. Meu Deus, como é que eu vou pegar no microfone? Eu tinha realmente um trauma. Uhum. E a partir dali, eu comecei a quebrar isso. Aí comecei a falar. Eu comecei a me relacionar com os pastores. Eu comecei a mudar a forma de vestir, a forma de falar. Tudo em mim começou a mudar. Porque eu já falava com outro público, que era o público evangélico.
E aí, depois disso, eu comecei a desenvolver. Então, eu digo que o Senhor não me puxou na dor. Ele me colocou lá dentro. Colocou na dor. Na dor. Ele quebrou meus paradigmas e me fez enfrentar. E se não fosse isso, se não fosse a minha profissão, se não fosse isso, eu não teria conseguido. Então, às vezes, o Senhor chama as pessoas para aquilo que Ele quer na dor, né? Mas tem gente que Ele não chama, não. Eu não acho que eu fui na dor, não. Eu acho que foi... A dor foi de vencer os medos, de vencer meus medos. Sim. Mas não foi aquela dor física, como a gente sempre espera, né? Que às vezes é até pior, viu? Não, tem gente... Tá Foi tenso, foi tenso. Eu que não queria estar na sua pele. Foi tenso, Cara, foi tenso. também... Aí hoje não, hoje graças a Deus já é mais... Já conversa, hoje passou. a gente chama o microfone, né? Mas também no começo eu tinha esse problema de... Eu nunca me via com o microfone na mão. Eu morria de medo de falar em público. Mas aí quando eu comecei a palestrar em outros eventos, assim, falar para as pessoas na rua e depois falar em outros eventos. Mas na igreja eu tinha muito trauma de subir no púlpito. Né? Não sei por que era, mas tinha esse trauma de é ruim essa trava. É ruim. Ainda vez em quando a gente ainda fica assim quando vai subir no púlpito. Aí, porque tem o peso. A parte espiritual. Tem que ter. Uhum. Mas também tem você vencer. O trava da gente mesmo, a timidez. Sei lá o que era, que sempre bloqueava. Mas graças a Deus a gente tem lutado, que é uma luta constante. Todo dia. Todo dia. Hoje eu ainda gosto mais de um momento assim, sabe? Eu digo com meu esposo, eu gosto mais de um momento de ensino, de conversa, do que uma pregação, porque eu sempre fico nervosa. Eu fico mesmo nervosa. A pregação me treme todo dia. Eu acho que eu vou sempre ficar. Você prepara a mensagem toda e quando chega lá, você vai dar a paz do Senhor, você fala amém, fala tudo trocado. É um nervosismo, né? É um negócio sério. Senhor, trava, né? Ajuda, porque tu quer que a gente pregue a tua palavra, então, né? Ajuda aí. Trava aí. Dá alguma coisa pra nós, porque assim não tem condição, não. Destrava lá pra gente. Mas é essa ideia de conhecer a Deus, é saber que Ele trabalha de uma multiforma, né? E essa experiência que você passou na faculdade, às vezes Deus estava te preparando e você nem sabia, né? Sabia. Então aí você já vai chegar com uma certa experiência, maturidade aqui, vai ter, né, que vencer os bloqueios, os medos, mas você já vai ter alguma experiência aqui. Experiência. Né? Eu sempre falo isso, assim, para mim foi uma coisa que... Hoje eu olho para trás e falo, mas tu, hein, Deus? Mas cada coisinha... É aquele versículo que hoje você não entende, amanhã entenderá, né? Entenderá. Évila, eu sempre... E eu vi uma pastora pregando sobre isso. Ela é inimiga do microfone. Gente, eu sou meio desastrada. Não liga pra mim, não. E ela falou o seguinte, que construir um relacionamento com Deus é uma questão de hábito. Verdade. Né? Que a gente, para construir um relacionamento com Deus, no começo é difícil. Muito. Né? Você não é uma coisa que você é habituado a fazer. Não é uma coisa que está na sua rotina, né? No seu dia a dia. Então você precisa construir novos hábitos. Na vida a gente sempre tem que construir novos hábitos. E também você tirar um hábito de ter um momento de orar, ter um momento de buscar. Verdade. Então a gente precisa sim construir esses hábitos. Você tem alguma dica que você possa passar, né, para nós que estamos aqui, também para o pessoal que está em casa, de como eu criar novos hábitos e construir uma rotina, né, de comunhão com o Senhor? Essa história de você, quando você vai construir, é muito fácil você criar hábitos qualquer, mas quando você vai para com o Senhor, você tem que tem a parte espiritual. Você tem a parte espiritual. E Ele vai fazer de tudo para você não conseguir, né? Vai ser de tudo. E por isso que muitas vezes as pessoas também começam a dizer, eu vou pegar esse momento, vou fazer meu devocional, e às vezes para. Mas a gente precisa primeiro entender como é que isso começa, né? A gente precisa entender de como é o processo, porque às vezes a gente não faz porque a gente não entende o processo. Sim. A gente fala da Trindade, mas de fato concreto, a gente não sabe quem é quem. E a ideia do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo, ele é exatamente isso. Para me fazer entender que eu preciso, né? Sim. E eu sempre gosto de fazer, eu faço com os adolescentes isso, para a gente entender mais ou menos os três, é que o Espírito Santo nada mais vai fazer do que te levar a ser parecido com Jesus, para que o Pai te aceite. Uhum. Então, a relação ali converge para Jesus.
Só que a gente olha para Jesus, que morreu por mim, não sei o que, e eu esqueço o Espírito Santo. Então, para a gente começar a construir esse hábito, a gente precisa pedir ajuda a ele. Espírito Santo é a pessoa fundamental. Raíssa, a gente não tem vontade de orar se não for ele. A gente não tem vontade de ler a palavra se não for ele. É ele que gera isso na gente. E é todo dia. E Jesus falou que quando ele viesse, ele revelaria, né? Deixaria o Espírito Santo, que vai me revelar, convencer, né, do pecado, da justiça e do juízo. Então é ele que chega e diz assim, vamos começar? Só que a questão é que às vezes a gente é negligente à voz dele. Às vezes a gente é igual dieta, a gente quer milagre, né? Se eu queria uma coisa milagrosa para emagrecer 10 quilos de uma vez só. Então, você para de comer e vai para academia, pronto, acabou, fim. Faz atividade física. Mas não tem milagre. Então, às vezes, a gente é negligente porque, assim, o Espírito Santo diz assim, e todo mundo já ouviu isso. Vamos orar? Já ouviu ou não já ouviu? Já. Você sentiu um desejo de orar? Marcando. Aí você tá fazendo uma coisa ou outra, aí você, depois eu vou. Chegou o final do dia e você não foi. E aí, é um dia. No outro dia, a voz dele já branda menos. Já é mais baixinho. Mais baixinho porque você passou o dia sem. Você já tá mais desconectado. E aí o barulho do mundo já sufocou mais você. Aí você vai pro Instagram, vai não sei pra quê, vai não sei pra quê, vai não sei pra quê, vai não sei pra quê. Tudo, né? Mais um dia. Ou então quando você se ajoelha pra orar à noite, você diz, seu Senhor, muito obrigada por tudo, amém, até amanhã. Você passou 1 hora no Instagram. Não tem uma pessoa que passa, aí você pode, eu não acredito, que uma pessoa que passa 2 horas no Instagram, 1 hora, 30 minutos, não fica com angústia no coração. Geralmente, quando a gente tá lá, a gente começa, o Espírito Santo começa a incomodar, meu filho, você tá fazendo o que aí? Você tá recebendo o que disso aí? Faz outra coisa. Então, essa questão da gente criar hábito, ela passa pela gente, pela nossa vontade, né, de querer, pelo Espírito Santo, especialmente porque é ele que gera na gente. A gente precisa, né, abrir a porta, como ele diz, né, eu esqueci a porta e bato. A gente eu abro a porta. Tirar a pedra. Exatamente. Quando eu comecei essa questão de me aproximar mais do Senhor, eu estava no retiro espiritual e o Saulo Porto era o pregador. E ele mostrou um monte lá e ele falou assim... Aí ele falava assim, ó, que você chegasse nesse monte, era uma construção de relacionamento. E no final da história, eu lembro que eu fiz uma oração ao Senhor e disse assim, Senhor, eu quero chegar no topo desse monte. Eu não sei o que eu vou viver, mas eu quero. Pronto, eu só disse isso. Eu não sabia se eu ia fazer. Eu só queria. Na hora ali, eu tava na emoção e queria. Desejo e ele ardente. pegou minha palavra, porque de vez em quando ele faz isso, né? Ele pegou na minha palavra. Ele disse assim, você quer? Então agora a gente vai começar. Aí eu vivia cercado por amigos. Ele começou a tirar todos os amigos. Limpou. Aí eu comecei a ver. Eu disse assim, ele tá querendo me deixar sozinho. Já comecei a entender. Aí eu já fico na minha. Eu sempre entendi fácil as coisas dele. Eu sempre nunca fui resistente, não. Aí ele começou, todo mundo ficou de cara feia comigo, todo mundo com raiva de mim. Eu falei, gente, o que foi que eu fiz? Eu falei, não fiz nada, é isso. Entendi. Aí minhas melhores amigas começaram a ir embora. Casou, uma foi pra Europa, todo mundo sumiu. Eu falei, tô sozinho. Aí não sozinho, lá, você só tem ele. Aí quando eu comecei a ficar sozinha, eu comecei a entrar no meu quarto. Meu tempo começou a aumentar. Né? Eu já não tinha tanto amigo, meu celular não gritava tanto. Aí, de repente, no meu trabalho, procurava Geis, procurava Israel, ninguém me procurava no trabalho. Aí eu falei, tá estranho. Eu falei, meus clientes, cadê meus clientes, gente? Na semana vinha um, fazia a compra aqui, resolvia a minha semana, mas eles não vinham mais como antes. E aí eu comecei a perceber, eu falei, tá acontecendo alguma coisa. Eu acho que alguém tá me convidando pra uma conversa. E aí eu comecei a entender que aqueles momentos que ele estava me deixando só é porque ele estava querendo uma conversa comigo. E aí eu comecei. a orar. Eu sempre gostei de orar, então esse eu não tive essa dificuldade. Para mim foi mais simples. Eu comecei a orar mais. E aí quando eu comecei a orar, ele começou a ministrar no meu coração que eu precisava da palavra. E aí eu comecei a estudar a palavra. Ele colocou em mim, desde a infância, eu gosto de ler. Sim. Então eu também não tenho essa dificuldade. E aí, como eu gostava muito de ler, aí ele começou a me apresentar a palavra. E eu lembro que a primeira vez que eu li a Bíblia, eu li por ler, porque eu não entendia nada. Por isso que eu digo leia, sem entender. Não vinha, eu falava, gente, que negócio absurdo, não vem nada na minha cabeça, o Espírito Santo me ajuda. Mas, na verdade, eu acho que ele estava dizendo assim, se familiariza, lê, se esforça, sacrifica, cria hábito. E eu comecei a ler. E aí, aquilo foi aumentando. Eu tirei todos os meus livros que não eram... que falavam sobre qualquer outra coisa, eu tirei, porque eu falava, eu não tenho muito tempo, então eu tenho que focar naquilo que é importante para mim. Aí eu comecei a pegar livros que falavam da palavra.
sei lá, eu ia ler 1 de Samuel. Gostava do Davi. Eu falava, boa tarde, livro de Davi. E eu começava a ler os livros de Davi. Porque aquilo que tinha na palavra, Sim. que eu não estava entendendo, às vezes alguém já teve uma revelação, Sim, então eu vou verdade. consultar, né? É igual a história do Eutipo. Entende o que ler? Não entendo não, que ninguém me explicou. E aí eu comecei a ir. E aí eu continuava orando e lendo a palavra, até que as portas começaram a se abrir. Porque a grande questão é que a gente acha que vai ler a palavra e ela vai se abrir da primeira. Mas quem abre a palavra pra gente é o Espírito Santo. E se você não tem relacionamento com ele, como é que ele vai abrir? É que a gente busca milagre. É o seu esforço diário, é a sua vontade. Você diz assim, Espírito Santo, eu quero. Pronto. Só diz isso. O restante deixa com ele. Porque é ele que faz. Agora aguenta. Né? Aguenta. E você vai descobrir que é muito bom. Hoje, graças a Deus, muitas vezes né, e eu ainda estou muito longe de chegar lá, porque tem gente que está num nível muito superior. E glória a Deus por isso. Mas tem coisas que ele não precisa falar comigo. Sim. Eu já sei, eu tenho uma palavra. Eu vejo muita gente atrás de profecia. Eu falo, gente, abre a Bíblia. Sabe, eu não preciso entender que o Senhor vai fazer um milagre, que ele vai me prosperar, porque eu estou numa luta financeira, ele vai me prosperar. Ele disse que me dá o pão de cada dia. Eu só preciso ter paz, olhar para trás e ver que ele fez. Sim. Ele faltou algum dia? Ele vai faltar daqui para frente por quê? Se eu continuar, eu sei que não é pelas minhas obras, mas eu sou salva para manifestar boas obras. Uhum. Então, se eu estou sendo fiel a ele na sequência, ele vai ser infiel comigo? Ele vai deixar de ser meu pai? Né? Ele cuida, né? E aí, é a criação do hábito, é você dizer assim, eu quero. E aí o Espírito Santo desce, vem. E diz assim, agora eu vou pegar na sua mão, porque você não tem capacidade de fazer. Ninguém tem. Aí ele vai começar a criar momentos para você orar. Vai te tirar o sono, na madrugada. E, Évila, tem o Paulo que sempre fala, a mamãe que ensinou a gente a orar. Nos conta um pouquinho como é que foi esse início, né? Ele dizia, a mamãe que nos ensinou a gostar de orar. A gostar de orar. É a história do ensina a criança no caminho. Uhum. É a questão do você se identificar, você seguir o que a pessoa faz, Sim. não o que ela fala, né? Sim. E a vida inteira da gente, às vezes eu ficava com raiva quando eu era criança, porque eu corria atrás da minha mãe estava orando. Eu falava, ai, que saco de falar com a minha mãe. Ela estava orando. Então eu sempre vi minha mãe orando muito. No livro do Itapajé, eles botaram lá o nome da minha mãe, a esposa do pastor que andava de joelho. Então minha mãe sempre gostou. Eu sempre vi minha mãe orando. E aí tudo minha mãe dizia, eu chegava pra minha mãe, mamãe, eu quero não sei o que, não sei o que. Ela falava, minha filha, vamos orar. Tudo era, vamos orar. Aí eu comecei a entender que eu só conseguia as coisas orando, que tudo na minha vida eu só ia orando. E aí ela dizia assim, se a gente estivesse fazendo uma coisa errada, aí eu contava, mamãe, o Paulo tá fazendo isso, isso, isso. Aí ela dizia, minha filha, não se preocupe, eu vou orar. Aí quando eu via, desmanchava o negócio. Aí o Paulo, cara, o que tu falou? Sabia que resolvia na hora. Aí a gente começou a ver o quanto aquilo tinha força. Um dia minha mãe construiu uma casa e o bicho tava matando os feijão dela lá. E ela foi pra onde tava, ela disse, aí o papai disse, ó, os bichos estão matando lá o feijão. Ela depois me leva lá em casa. Aí ela foi lá na casa, a gente morava em Itapajé. Ela chegou em frente, começou a chorar e fez uma oração. A chuva caiu na mesma hora. E foi embora todos os bichos. Então, de tanto você ver o efeito, de tanto eu ver minha mãe ajoelhada, sim, eu comecei a aprender. E além do que, ela não orava sozinha, ela levava a gente. E quando ela botava a gente pra orar, ela orava de verdade. Tipo assim, meia hora, 40 minutos, e a gente lá, meu Deus do céu. Jesus acaba. Acaba. E aí você vai pegando. A minha mãe orava assim, toda a vida minha mãe orou assim, Espírito Santo, seja amigo dos meus filhos. Eu ouvi minha mãe dizendo isso todo dia. Todo dia ela dizia. E aí um dia ela disse que tinha pedido o Espírito Santo isso pra ela. Ela disse assim, minha filha, a única coisa que eu pedi pro Espírito Santo foi que a unção que está sobre mim, o desejo, a intimidade, que ele tenha com você também. Uhum. E aí ela disse, hoje eu olho para você e eu me vejo. Eu vejo que ele respondeu minha oração. Que hoje ele é seu amigo tanto quanto é meu. Uhum. E aí ela ficava nessa, e hoje eu oro, às vezes eu oro pelo meu esposo. Eu digo, Jesus, seja o melhor amigo do meu esposo. E eu aprendi. Então, a questão da oração na minha casa foi uma coisa que eu vi minha mãe fazendo. É igual você vir na igreja. Uhum.
A gente aprendeu a servir porque viu meu pai fazendo. Sim. Meu pai sempre respeitou o público. Meu pai nunca desabafou no público. Meu pai sempre tratou bem quem tratava ele mal e a gente sabia que tratava. Ele também sabia que ele não era doido. E a gente acabou vendo e dizer assim, mas meu pai faz isso e ele é recompensado. Dá tudo certo. Então vamos fazer também? É. Meu pai sempre teve a mão muito aberta para a obra. Um dia desse ele vendeu uma casa e construiu uma igreja. Mamãe, meu filho! Aí ele disse, olha aí, ganhei uma casa porque eu fiz aquilo. É. Então a gente começou. A questão do exemplo, né? Ela Muito arrasta, forte, né? ela O arrasta. exemplo, ele arrasta. Por isso que eu digo, uma mulher que teme ao Senhor, que lê a Bíblia. Minha mãe sempre leu muito a Bíblia. E aí meu pai diz assim, meu pai brinca, ele diz assim, cadê a mamãe? Tá ali pintando a Bíblia, porque ela pinta a Bíblia todinha, ele fica tirando onda com ela. E aí você começa a ver ela fazendo, porque quem fica em casa é mãe, né? É. Meu pai tava servindo, minha Isso mãe fica tava. enraizado em vocês, Fica né? enraizado. E aí foi assim que nós três lá em casa, graças a Deus, eu e meus irmãos, a gente gosta muito de orar. E a gente gosta por conta disso. A gente aprendeu vendo ela fazendo. E até hoje ela faz. É. Aí às vezes ela reclama, eu não consigo mais fazer como antes, por causa da idade e tudo, mas até hoje a minha mãe, ela ainda gosta muito. Até hoje, ela acha que ela vai orar pro resto da vida muito. E a gente aprendeu. Aí no versículo que fala, entra no teu quarto, fecha a porta e tal, fala de intimidade. Mas no momento, outro dia até conversando com o Lailton, né, amor? Eles, amor, a gente vai fazer o nosso devocional 5 horas da manhã. Aí depois a gente lembrou, mas nossos filhos vão estar dormindo. Então eles nunca vão ver que a gente vai estar fazendo um devocional. Então a gente tem que fazer com eles uma hora que eles estão acordados. Verdade. Que aí eles precisam ver Sim. para eles aprender É. e começarem a querer fazer A também. querer fazer. Se a mãe fica o dia inteiro no celular, a criança vai ser louca pelo celular. Uhum. Agora, se a mãe fica com a Bíblia, você pode prestar atenção. A criança vai pegar qualquer coisa e fingir que é a Bíblia. É. Fingir que é um livro, né? Então, é o que arrasta. Eles copiam tudo. Eles copiam Até tudo. Uma época que você tava fazendo uns vídeos, né, amor? Postando da Bíblia. Aí daqui a pouco Cauã do mesmo jeito. Quer fazer. Tava lá preparando. Aí, pai, me grava aqui. Aí, Ele ia igual. com a agenda, né? Nas É a reuniões, ele cópia. chegava com a agenda. Quando Porque chamou ele copia. pra pregar, ele vai e quer escrever a palavra lá. Mas é muito Engraçado. bonitinho, né? Mas é o que Ele arrasta. foi dormir chateado porque eu cheguei Chorando. em casa morto, cansado. Aí apaguei. Aí ele chorando porque eu não estudei a Bíblia com ele. Porque ele queria preparar uma mensagem. Oh, gente. Eu dormi chorando. Mas é isso, é o que arrasta. Mas é Não, incrível. não tem outra, não. A gente pode pensar em várias fórmulas, mas... É onde entra o que a gente falou lá no início. A mulher, a dona de casa, né? Ou, enfim, que fica em casa direto ou não, mas a mulher tem o poder. Desde na criação dos filhos, né? Até, Do que ela quer transmitir, de como ela quer Exatamente. formar esses filhos, até influenciar o marido. em até tudo, influenciar o marido. né? Quando eu fui para Israel, o guia me falou uma coisa que eu achei super interessante. Ele disse que se o homem fosse judeu e a mulher gentia, o filho era meio judeu. Não era nem judeu. Agora, se o homem fosse gentil e a mulher fosse judia, o filho Era era judeu. judeu. Porque é Interessante, a né? mulher que faz, ensina. É a mulher que passa. Quando Davi lá, a Ruth, quem ensinou Davi foi Noemi, Noemi. porque é da judia. Então, ela que passou Uhum. Não, Davi não, gente. O Oséias como é o nome do filho da Ruth com Obed, gente. Quem ensinou Obed foi Noemi. Então, ela que passou todas as informações. Então, na mulher, a mãe que passa todas as informações. E quem ensina, quem educa, quem constrói o É, caráter. Forma, né? Porque isso é uma complementação. Até esses dias eu vi um vídeo, eu até repostei, que é a questão da complementação. O homem, ele tem esse poder de trabalho, de sobrevivência, de construção. Mas lá no vídeo ele disse uma coisa e é verdade. É a mulher que constrói o lar. É. Quem constrói, eu sempre digo isso, em todo canto. Quem constrói, quem edifica, é a mulher. É a mulher. Agora, Ela que edifica. agora a questão do caráter, da personalidade, no sentido, copia o né? pai. O pai, né? É verdade. Copia o A pai. presença do pai é É fundamental. indispensável. Não existe uma coisa... Não, é um complemento. Precisa. Deus fez a E mulher. a proteção é do pai É. também. Não é a mãe que dá proteção, é o pai. Uhum. A mãe tem a segurança do carinho, o amor, o afeto, né? Aí, mas quando Deus fez a mulher, ele fez a mulher com todas as ferramentas, deu tudo para ela necessário para ela conquistar o que ela quisesse. O que ela quisesse. A mulher ela tem o poder de
sendo sábia, ela consegue tudo. Tudo. Não há limites para uma mulher sábia tá. dentro do lar. Ela Você vê consegue aquela- o coração é, do tudo. homem, ela O consegue elogio do povo de fora, tudo, é. a prosperidade, ela consegue É, tudo. A mulher, ela tem esse poder. Tanto é que lá tem um livro que todo homem tem que ler. Eu acho ele muito legal, que é O Silêncio de Adão. Se vocês quiserem, eu tenho ele, eu empresto para vocês. Eu acho muito legal. Uhum. Que ele fala sobre a questão do silêncio de Adão mesmo. Que quando a Eva lá foi conversar com a tal da serpente, e o Adão podia ter intervido. Sim, podia ter falado alguma coisa. Alguma coisa, Adão, né? E aí ele vai justificando que o homem, ele se cala naquelas coisas que ele precisava falar. Porque às vezes ele espera isso da mulher, né? E a mulher, ela tem tanto esse poder que muitas vezes ela silencia o homem. Às vezes o povo diz assim, rapaz, o homem é tão gente boa, mas a mulher dele acaba com ele, né? Escuta aí. Nunca você escutar o contrário. Não. Sim. Você nunca escuta o contrário. Verdade. A mulher é gente boa, mas o homem acaba com ela. Não, você nunca escuta. É. Porque é a mulher que influencia. Mas é a mulher que influencia, né? Ela é capaz. Aí ele vai justificando essa história do silêncio do Adão. E aí ele diz, né, que um homem de Deus, ele tem que ter postura, ele tem que ter esse relacionamento com o Senhor para saber a hora de se posicionar. Porque se Abraão tivesse se posicionado com Sara, Ismael não tinha nascido. Sim. Se Adão tivesse se posicionado com Eva, Não tinha não sido. tinha. Ok, de propósito, etc, Sim. etc. Mas a gente diz assim. Fala de posicionamento. De posicionamento. E é muito legal, porque realmente a mulher que. Não, se ela disser, faz. no- Depois que a mulher monta toda O esquema. o esquema, não tem Perdeu. como desmanchar. Ou pro bem ou pro mal. É. Por isso que a Bíblia diz, a É tola verdade. destrói. Ou edifica ou destrói. 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 A tola destrói rapidinho, Rapidinho. assim como a sábia pode edificar o celular É. também muito rápido. Uma mulher sábia, ela leva Jesus para casa. Mas uma tola leva a serpente. E o diabo sabe desse poder que a mulher tem e sempre usa as mulheres para seduzir e destruir casamentos. Porque a pessoa pode ser firme como for. Se uma mulher mirar em você, só Jesus para poder Só se Jesus. livrar. É Porque verdade. ela tem todas as Ela artimanhas, tem. todos os artifícios, tudo. E junto com Satanás, ela consegue um negócio bem direitinho. Só Jesus Porque pra tem ter Satanás misericórdia. sempre, né? Verdade. Pois ela tem que ter o dedo. A misericórdia de Jesus corre, Jesus fazer igual a menina assim, Já- Jesus, vem cá. Resolve aqui, por favor. E voltando aqui pro tema que se decorda, a gente vai longe, né? embora. No versículo que fala de crescer na graça e do conhecimento. A gente falou da oração, né? O que especifica a questão da graça e do conhecimento? A gente precisa aprender que a graça, nós só estamos aqui pela graça, né? A graça é aquilo que nos dá o que nós não merecemos. Então a gente precisa conhecer mais sobre a graça. Porque às vezes a gente deixa de crescer, a gente deixa de viver experiências com o Senhor porque a gente não acredita nessa graça. A graça do Senhor para a gente, ela é extremamente limitada. Por quê? Porque tem o nosso eu. Muitas vezes, o nosso eu digo, eu falei, ó, é a pior coisa. A gente dispensa a graça porque a gente acha que a gente pode. Né? Uhum. Muitas vezes a gente chega e se dá mal porque a gente acreditou que a gente podia. E é de coisas simples. De coisas simples. Toda vida que eu saía para comprar um medicamento, eu sofria para encontrar. Eu ia em Fortaleza, rodava toda a vida. Eu comecei a ficar angustiada com aquilo. Todo mês era uma confusão para encontrar esse negócio. Aí o Espírito Santo falou assim no meu coração: por que você não ora antes? Eu falei: é por isso, tá bom. Nunca mais eu passei perrengue. Toda a vida tem na farmácia no Eusébio. Não sei mais o que é isso, perrengue. Porque às vezes a gente não experimenta da graça, daquilo que ele pode nos dar, simples. das coisas simples, porque eu acho que eu posso. Eu consigo resolver. Eu consigo. E a gente não consegue nada. Né? Às vezes a gente compra uma roupa, né, Raíssa? Sim. E olha, eu falei, por que eu comprei isso? É. Mas se você tivesse pedido direcionamento, você não tinha comprado. Uhum. Verdade. E às vezes, uma vez eu comprei uma roupa, falar nisso, e eu olhava pra roupa e me dava angústia. Aí aquela voz disse: joga, que ela foi setada. Se eu tivesse orado antes, eu não tinha tido prejuízo do dinheiro. Peguei a roupa, foi setada, eu nunca usei. Joguei direto no lixo. Não dei nem pra ninguém, que eu não tive coragem de dar pra alguém. Então, Nem passar a seta pra né? outra. Aí você tá pra outro. Então, às vezes, a gente não cresce na graça porque a gente não acredita nessa graça que recebeu. E tudo é graça. A salvação é graça. A gente nunca, por mérito, conseguiria. E essas pequenas coisas, né?
Isso é muito interessante. O relacionamento é isso. A gente acha que Deus só quer um relacionamento quando vai ser assuntos grandes. Eu tô doente. Uma doença que não tem mais cura. Os médicos condenaram, não tem mais jeito. Agora eu vou para Deus buscar pedir a Ele uma solução. Mas comprar uma roupa, né? Um exemplo tão simples de como Ele quer o nível de relacionamento tão íntimo, a ponto de a gente consultar Ele. Senhor, eu vou comprar essa caneta, devo ou não devo? Essa, né? É esse tipo de relacionamento que Ele deseja com a gente. Porque Ele tem tanto interesse que Ele está dentro. Né? Se ele estivesse do lado, estivesse fora, mas ele está dentro. Sim. Então, você é ele é você, digamos assim, nesse sentido de intimidade. E o conhecimento é realmente o conhecimento da palavra. A gente não vive sem palavra. Não tem como eu falo assim, gente. E aí, isso eu vou generalizar. Não tem crente que, não conhecendo a palavra, se mantenha. Você não conhece Deus se não for pela palavra. Tudo que ele se revelou e está na palavra. Não tem essa história. Uma revelação sobrenatural. Não tem. E as pessoas, assim, não adianta você dizer que você tem conhecimento da palavra, que você vai lá na igreja e o pastor pregou e você voltou para casa. Eu sei que tem irmãs que têm dificuldade, que não sabem ler. Mas o Senhor, Ele é poderoso para nos ensinar. As pessoas que aprenderam que aprendeu na Bíblia, que não sabe ler outra coisa, mas sabe ler a Bíblia. Também eu acho lindo esses testemunhos, eu acho muito bonito. E também tem a questão daquela irmã que não tem essa fé suficiente, mas pede ajuda. E hoje a gente tem muitos recursos. Hoje tem a Bíblia em áudio. Na internet, exatamente. Tem um podcast desse que você aprende, tem muita, né? É você querer. Não, e tem a Bíblia se você tem um celular, que hoje praticamente... E saiu andando com ele. E o cavalo desembestado, ele tentando parar o cavalo, e o cavalo andando. Passou um dia andando com ele, chegou num determinado lugar, dando um poço, o cavalo parou no poço, ele caiu. Aí ele se levantou e ficou. Aí quando ele olhou assim para dentro do poço, porque o cavalo parou lá, né? Ele caiu assim, olhou, aí apareceu um homem branco, do olho azul, olhou para ele. Aí o homem branco perguntou se estava tudo bem. Aí ele contou a história. Aí o homem branco, era um missionário, pegou a Bíblia e começou a falar de Jesus para eles. Então, até para essas pessoas, o Senhor se revela. Sim. Né? Ele não precisa... Ele conta com a gente. O Elivan também contou um testemunho assim, de uma tribo indígena lá na Venezuela, que nunca tinha ouvido falar de Deus, mas eles conheciam um Deus deles lá, que quando o Elivan chegou lá para transmitir a mensagem, não, meu Deus é esse teu Deus. Esse aí, exatamente. Eu acho muito bonito. Esse aí. Esse Deus aí. É esse Deus aí. Falando pra você. Então, para uma comunidade dessa, que eles não têm a Bíblia, ok, né? Ele tem uma revelação. Cornélio lá fazia tudo que era bom, e aí o Senhor disse assim, não, Cornélio, mas você precisa de algo mais. Eu vou... Vai lá, chama Pedro e eu vou te contar a história direito. Mas, assim, até para essas pessoas, o Senhor se apresenta. Então, para a gente é muito privilegiado. A gente tem a Bíblia, tem 1 milhão de pessoas que nunca conseguiriam ter. Verdade. E a gente tem a Bíblia. Então, não justifica mais você dizer hoje que não tem conhecimento. Sim. A Bíblia existe. Agora, a gente tem a preguiça de ler, porque o nosso país ele tem esse problema, cultura, né? Cultural. A gente na leitura. Não gosta muito de ler. E a gente aprendeu a vida inteira dizendo que ninguém aprendia a Bíblia, porque é muito difícil. Todo mundo já ouviu isso. Todo mundo diz assim, eu não leio porque eu não entendo. Todo mundo. Às vezes você nunca leu, mas você já sai dizendo esse jargão. Eu não leio porque não entendo. A gente anula o Espírito Santo, fica sentado e faz o que Satanás quer. Porque a Bíblia diz que aquele que lê a palavra e a pratica é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Então ele leu, ele praticou e a casa dele está firme. Firmado. Né? Tiago diz assim, não sejam ouvintes, sejam praticantes. Sim. Porque você precisa. E é o que você disse, a fé vem por ouvir. E se a gente não tem a palavra, você não tem nada. Você não vence. Eu só acredito em milagre que eu leio. É um crente fraco. E que se move com facilidade, que vai para qualquer vento de doutrina, né? E que perde a fé. Não tem fé. E a fé deles é baseada no que o homem fala para ele, né? Se eu não conheço a Deus, eu invento um. Então, o meu Deus é assim. O meu Deus... Meu Deus, ele não faz isso. Não, o meu Deus é um Deus de amor. Jamais. Ele é um Deus de amor. Sim, mas a Bíblia diz que o amor dele também se manifesta em justiça. E deixou de ser amor? Você bate porque no Cauã, você deixa de amar? Não. Você ama porque é por isso que você bate.
Senão É. a gente deixava se perder, né? Uma vez uma adolescente perguntou lá na igreja, ela perguntou até bem zangada, você via a revolta no coração dela. Ela disse assim, agora engraçado, se eu não fizer tudo que Deus quer, eu não vou morar com ele? Agora eu sou obrigada, tipo assim, né? Então, para morar lá no céu, eu sou obrigada. Eu falei, não, você não é obrigada, mas vamos lá. Eu te trato super bem. E a Juliana te trata super mal. Não, eu fiz ao contrário. A Juliana te trata super bem e eu te trato super mal. Aí chegou um dia que você vai convidar para sua casa. Quem você convida? Ela disse, a Juliana. Eu falei, engraçado, você maltrata ele, você não quer conversar com ele, você quer morar com ele pra quê? É. Né? É explicado. Aí ela disse, né, tia? Eu falei, mas é assim que funciona. Então, a gente precisa conhecer Deus. Não existe crente, uma pessoa temente ao Senhor, sem conhecer a Bíblia. Você não encontra um crente, ninguém é forte, mas você não crente, um crente com força, sem a palavra, não. Né? A gente, às vezes, tá aqui, aí você começa a lembrar do que o Senhor fez com Josafá, que o Senhor fez com Gideão, aí você começa, não, eu não sou o único, ele deu graça a eles, vai dar graça a mim também. Eles passaram, eu também vou passar. Aí você tá ali apanhando, aí você lembra, bem-aventurado quando vocês forem perseguidos, injuriados, falar tudo mais, eu digo, Jesus, sou bem-aventurado. Mas é a palavra, né? Você não consegue sobreviver. É o que nos anima, é o que nos fortalece. Né? E a gente tá nos últimos dias, é um fato. Verdade. E eu vejo, assim, às vezes as pessoas numa apatia que parece que... Às vezes eu fico olhando, meu Deus, o que tá acontecendo? Parece um zumbi. Que caminham, assim... Chegam na igreja sem vontade, se sentam e ficam naquela desânimo, né? Eu falo, meu Deus do céu. Outra vez a gente comentou sobre... tinha um culto que a gente fez sobre o tema do arrebatamento, né, amor? A volta de Jesus. Aí aquilo a gente falando, não é o pregador lá, e a pessoa é como tivesse falando, como que a pessoa estivesse falando qualquer coisa. É. Amém. E tá ali. Porque, na verdade, a gente, às vezes, nós, né, pela graça de Deus, temos um pouco mais de conhecimento, a gente acha que o ápice é o arrebatamento. Só que o ápice é o nascer de novo, gente. Tem gente que na igreja que não nasceu de novo. Tá precisando nascer. É necessário nascer de novo. Se eu tô morta, tanto faz o que você falar pra mim, eu tô morta. Faz nenhuma diferença. Por isso que a Bíblia diz muito chamados, poucos escolhidos. Tem um bocado de gente vem peixe de tudo que é jeito na rede, aí depois seleciona. É engraçado é evangelizar com o Paulo. O Paulo evangelizando é engraçado. Chegar no céu não pode dizer que eu não falei. Eu falei, não falei? Falei. Então pronto, não falo não. O Paulo é engraçado evangelizando. Direto ao ponto, né? Ele é direto ao ponto. Porque é isso, a gente tem que começar do início. Aí teve um rapaz que disse, quando chegar o meu momento eu vou. Ele disse, e quem disse que Deus te quer? Isso mesmo. Porque às vezes a pessoa acha que ele tem... Se acha. Quando eu tiver meu tempo chegar, eu vou. Aí Paulo disse, e se ele não te quiser? O problema da gente é assim, se você tá a 10 quilômetros de uma árvore, ela é grande. Se ela for grande, ela é grande. Mas ela é normal. Se você tiver a 20, ela é um pouquinho menor. Mas se você tiver a 100 metros, ela é exatamente bem grandona, né? Se você estiver do lado dela, ela te cobre inteira e você diz, rapaz, se essa árvore cair em cima de mim, eu tô ferrada, eu não sou mais nada. E conhecer a Deus é isso. É porque as pessoas estão tão distantes, tão longe, que ele não é nada. Todo mundo acha que levanta, acorda, respira, não sei o que, isso é muito natural. Não, isso é fruto do acaso. Igual a música, o acaso vai me proteger. Isso é fruto do acaso. Não, gente, isso é bênção de Deus. Só que tem uma hora de você nascer e tem uma hora de você morrer. Chegou seu horário, ele, desligou ali, esquece. E aí segue-se o juízo. E é por isso que eu digo assim, a gente precisa voltar do começo. A gente está conversando com as meninas sobre a mulher, né? A primeira que a gente começou foi Eva. Foi. Né? Vamos começar do Legal começo. falar as meninas. As né? meninas, As meninas... Os adolescentes, né? As irmãs estão tudo se achando. Estão se achando, as meninas. A gente vamos começar das mulheres, vamos começar do começo, lá do princípio. O que foi que a gente errou lá no princípio? Não é isso que a Bíblia diz? Lembre-se das primeiras obras onde foi que tu caiu. Te arrepende e começa de novo. Então vamos lá do começo. Vamos devagarzinho, andando. Vamos nascendo. Eu não posso dar comida sólida. A gente precisa começar com leite. Depois a gente vai crescendo com a comida sólida. Mas vamos devagarzinho, vamos crescendo na graça, vamos conhecendo no conhecimento e vamos indo. Porque a gente precisa, não tem como você viver
Sem a palavra, não. E se você não entende, pega um livro. Eu sou super a favor de livro. Eu leio tudo. Até os outdoors que eu passo lá. Mas tem muito livro bom. Tem. Né? Que vai te dar uma luz. Tem livro que você pega, ele fala versículo a versículo, ele interpreta lá do jeito, enfim. Ele dá o contexto de versículo a versículo. Ajuda muito. Ajuda muito. E a gente precisa ler, e para também não acontecer isso, que é o que eu tenho orado ao Senhor, e ainda não, que é devagarzinho que a gente vai conversando. Mas para não pegar versículo solto. Sim. Tem gente que não tem contato nenhum com a Bíblia. Aí abre a Bíblia aqui, vou pregar sobre isso aqui. Aí pega um versículo e nada. Essa semana eu tava... Um engenheiro amigo meu entrou no meu carro, a gente foi olhar uma obra, aí a minha Bíblia tava assim em cima do painel do carro, aí ele não é crente, né? Ele, deixa eu pegar aqui a Bíblia para ver o que é que Deus quer falar comigo hoje. Eu disse, rapaz, não faça isso não, porque de repente tu abre num livro assim, num texto, né? Hoje eu te mato. Hoje eu te mato. E aí, não é Deus falando contigo, a Bíblia tem um contexto, então não é assim que se... Verdade. Aí ele foi abrir no texto lá em Jeremias, dizendo que Deus não estava se agradando dele. Deu certo. É isso aí, tá falando contigo. Revelado esse. Porque às vezes você pega um texto do nada, fora do contexto. Porque Jesus, ele vence Satanás pela palavra. Verdade. Mas Satanás usa a palavra Usa também. Só que fora do contexto. Totalmente fora. Mas usa também. Então a gente só vence o inimigo pela palavra. Não Ele tem. é mestre de enganar. Não, né? ele se garante. É por isso que tem que ter também uma coisa que você falou, a gente precisa ler os livros que vão ter contextos, que vai nos ajudar, nos auxiliar. Mas também eu não posso esquecer de ler a palavra. Tem gente que fica muito nos livros, nos sermões prontos e esquece do original, da palavra. E às vezes ali naquele sermão tem um deslize, foi a interpretação de alguém. Exatamente. E que não é a interpretação. Uma vez eu tive um sonho, eu sonho muito. E eu gosto muito de ler, né? Aí eu tava lendo vários livros, assim, eu tava com uns 4 livros, eu lendo, porque um puxava o outro. Sim. E eu e meio que eu deixei a Bíblia de lado. Só que todos os livros eram da Bíblia. Sim. E eu lendo, aí um dia eu tive um sonho. E eu estava nua, assim, tinha uma parte do meu corpo que não estava coberta. E toda vida que eu tenho um sonho, que eu tenho uma parte do meu corpo coberta, eu começo a me preocupar. Eu falei assim, eu tô em falta em alguma coisa. Eu já me lembro lá do Adão e Eva, que botou o avental. Tá cobrindo uma coisa, mas tem outra descoberta, então tem alguma coisa errada. E eu comecei a orar, tive umas 2 vezes, e nessa minha vida de ler livros, e meio que deixei a Bíblia de lado, porque para mim, assim, eu tô só me aprofundando, é o horário que eu tinha, me aprofundar ali. Aí um dia, eu orando ao Senhor, de tanto eu perturbar ele falou assim, esquece os livros e vai para a palavra. Você tá lendo mais livros do que a minha palavra. E aí eu entendi, eu falei, mas Senhor, eu tava lendo os livros, mas era sobre a tua palavra. Mas ele diz, não, vai para a palavra. Porque você também precisa começar a trabalhar a seu relacionamento com o Espírito Santo. Porque ele vai querer te revelar para você escrever. Exatamente. Porque lá, se você ministrar, você pode falar 500 frases prontas de experiências, mas a que todo mundo vai gostar é a sua. Você vai dizer assim, ó, eu vivi isso. Aí todo mundo para e diz, peguei essa. Experiência. Porque é aquilo que ele te revela. Lógico que a revelação dos outros é super importante, é muito bom. Mas tem coisas que ele quer falar com você. Sim. E ele não vai te dar porque você tá lá correndo atrás de fonte que ele já abriu para os outros, né? Foram abertas para alguém. E ele falou assim, vem, senta aqui e vamos que eu abro para você também. Eu vi um compositor falando justamente isso, que hoje nem todos no Brasil, mas uma grande parte dos brasileiros estão só traduzindo músicas prontas, né? Verdade. Não estão mais indo na fonte buscar a palavra. E assim como tem muitos pregadores hoje vendo sermões na internet, no YouTube, já pega ali os insights em tudo prontinho e começa a ministrar a palavra. Não estão indo mais na fonte. Não que a gente não deva assistir, não deva buscar. Que deve. Mas que a gente entenda que existe uma fonte que é inesgotável e que se a gente for nela, a gente também vai ter revelação. Porque assim, tem um contexto. Que a Bíblia não foi escrita pra gente, no sentido do nosso tempo. Ela foi escrita há muitos anos, muitos anos atrás. Então, ela foi feita para o judeu, o povo daquela época. Então, tem contexto que, por exemplo, o pessoal interpreta como, o pessoal diz assim, nossa fé tem que ser como um grão de mostarda. Né? A gente sempre diz que é pequenininho e cresce, fica aquela coisa, enfim. Só que no contexto não tem nada a ver. Na verdade, ele fala de resiliência, de não desistir. Porque o grão de mostarda, quando caía no chão,
Lá tinha uns montezinhos, como se fosse enfim, uns pedrinhos em cima, Sim. que era o que tinha de montes. Né, que a gente diz que é Uhum. capaz de Mover. mover a montanha. Essa é a história, que ele diz assim: se eu tiver fé como grão de mostarda, eu sou capaz de mover Sim, a montanha. mover Todo uma mundo acha que é um absurdo, que eu vou mover a montanha. Tirar Ninguém do vai nada. mandar mover a montanha, gente. Não vai acontecer isso, não. Mas na ideia do grão de mostarda, é que ele caía no solo, e aí tinha vários montezinhos espalhados, montes, né? pequenos montes espalhados no solo, lá em Israel. E o grão de mostarda, ele caía e em um determinado momento ele começava a querer crescer. Então, ele ficava virando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, em busca de sol. Para que o sol entrasse e ele conseguisse crescer. Até que ele começava a crescer, e ele conseguia afastar um montezinho daquele para que ele virasse uma árvore frondosa. Engraçado. Então, a Bíblia diz que a gente tem que ter essa fé, Sim. que é capaz de mover um monte. Que nada... Se você tem fé, que se você Nada acredita pode em nada, impedir o seu crescimento, né? impede seu crescimento diante do Senhor. Uhum. Se eu tenho essa fé, não deu aqui não, então eu vou para cá, eu vou atrás da luz. Eu estou em busca de uma Busca da luz, luz, da sim. luz, né? E uma das coisas que eu acho interessante, quando a Bíblia diz assim que a Bíblia inicia, ela diz que a primeira coisa que o Senhor faz é haja luz. O mundo vivia em trevas, e ele disse haja luz. E ele não fala de sol e lua, porque sol e lua é lá no quarto dia. Isso. Então ele fala só, haja luz. Então, Começou a luz. e aí diz, e houve luz. Então, nas nossas trevas, nas nossas obscuridades, em tudo, tem um Deus que diz, haja luz, né? O problema é que a gente só perde. A Bíblia diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Verdade. A gente não tem mais, porque a gente é muito pacífico, a gente é muito... Acho que quando a gente chegar no céu, diz assim, nem aconteceu aquele negócio, porque você foi besta. Porque você foi Você vacilou. Você Porque a gente desistiu perde, ainda. E lógico que a gente tem a ação do inimigo, mas a gente precisa, eu digo, ó, o inimigo é muito esperto. O povo diz assim, não, o inimigo está derrubado em nome de Jesus. Não, minha filha, não é assim não. Não é assim Ele não. tá todo tempo ali. Enquanto você cansa, ele não cansa não. Ele está ali 24 horas. Agora, peça a graça do Senhor para ter discernimento e perceber as artimanhas dele. Uhum. Porque a gente estava conversando sobre isso, não foi? Sim. O inimigo não chegou logo perguntando para Eva, ei, Eva, Deus disse que tu não pode comer? Foi? Não foi. Ele não tinha essa intimidade assim para chegar de uma paulada assim. Ele chegou dizendo que ela era linda, com certeza. Ele chega devagarzinho, que ele é esperto. Chega encantando. Ele encanta, depois que ele encanta, ele né? O bicho é nojento. O bicho Tá é bom, feio. o podcast aqui já. 2 horas de podcast. Já, Meu gente, Deus, meu Deus do segue céu. Cristo. Eita, pessoal, vocês estão cansados, vamos embora. Pessoal, Tem que já marcar estamos um chegando próximo. no final. Vamos fazer aqui a segunda parte, né? É. Porque é só uma parte só por Conversar ter mais. sido uma vez. Também. né? Graças a Deus, queremos ser gratos a Deus, né? Por tudo que Ele proporcionou, por Amém. esses encontros, né? Esses momentos, né, de mesa de qualidade de estarmos aqui. E também está sendo gravado para que vocês possam estar Amém. ouvindo depois, né? Assistindo, que se você não teve a oportunidade de ver agora, você vai poder assistir depois. Então, aqui foi contado muito sobre como você construir um relacionamento com Deus, muitos testemunhos, muitos exemplos que vão edificar a sua vida e que Deus possa abençoar grandemente a vocês. Nós vamos daqui a pouco almoçar. Tá? Em nome Vamos de já. Jesus. Não, ainda não, Tá mas vai não? já chegar. Quando terminar aqui, bate. Muito obrigado, Évila, né, gente, por que é ter isso. aceitado o convite. Deus continue abençoando e conteúdo não falta, né? A gente pode marcar um a próximo gente marca aí. um próximo para continuar a conversa. terminar. O pessoal Incrível, aguentar a foi gente. muito edificante, não só para quem está em casa, mas nós aqui já recebemos, né, amor? É bênção. Deus é maravilhoso. E sempre tem uma palavra nova, algo novo, um testemunho que nos edifica, né? Que você possa ser edificado, né? Por essa palavra, por esse domingo aí abençoado. E crescendo, né? Na graça, no conhecimento, espiritualmente. Que Deus te alcance se você ainda não é cristão, né? Busque conhecer a palavra. E através dessa palavra você vai conhecer a Deus. É verdade. Evinha, muito obrigado. Deus possa te abençoar Amém. grandemente. Um abraço, senhor Gabriel, nosso Jesus aqui, né? Que Deus possa abençoar vocês grandemente, mais Amém. e mais, o casamento de vocês, a vida Amém. de vocês. Que o Senhor continue prosperando o ministério dele na vida de vocês. Amém. E eu posso usar umas palavrinhas? Pode, fica à vontade. E, gente, eu vou falar para você. Não tenha medo de conhecer ao Senhor. A melhor escolha que a gente faz, eu gosto muito daquele hino que diz: a melhor coisa que eu já fiz. Toda vida que eu canto, eu tenho vontade de chorar. Porque de tudo que eu fiz na vida, a melhor coisa que eu fiz foi escolher ao Senhor.
Verdade. É a melhor coisa, é a gente se colocar nas mãos dele, porque a gente escuta muito. E o inimigo, ele tem o poder de falar no nosso ouvido. E ele diz que a vida que a gente leva, os sonhos da gente, são muito melhores do que o Senhor. Tem um hino da Gabriela que a gente gosta de cantar, que ele diz que eu tinha medo, tentei me esconder, com medo de não viver, né? E às vezes a gente se esconde do Senhor, a gente não deixa ele fazer tudo, porque a gente acha que nós estamos no controle, e estar no controle é melhor. Mas o que eu digo para você é: perca o controle. É verdade. Entregue o controle A ao gente Senhor. tem que dar o controle. Porque enquanto a gente tem um controle, a gente não vive. A gente vegeta. É verdade. Quando a gente entrega o controle, é que a gente começa a E viver. tudo flui melhor na nossa vida, né? Então, se o Senhor te chamou para qualquer área, receba, aceite e viva. E se comprometa com isso. Porque o melhor lugar de estar é no centro da vontade dele. É verdade. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Fazer oração não pelo Vamos povo. orar, né? Vamos orar Gente, eu pelo gosto de povo, né? orar, Amém. gente. Eu sou assim, eu gosto de orar. Vamos orar pelo povo. Fechar com chave de ouro. Vamos orar. Vamos orar por você. Feche os olhos em casa. Se conecte com o Senhor e vamos falar com Ele. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, nós queremos te agradecer por essa oportunidade. Obrigado, Pai. Senhor, muito obrigado por essa manhã em que nós compartilhamos a Tua palavra, compartilhamos, Senhor, aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, porque Senhor. tudo tem sido Tu. Tudo de bom que nós temos vem de Ti. Só Tu, Senhor, consegue dar o que é bom aos seus filhos. Eu oro, Senhor, pelo Lailton e pela Raíssa, que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue prosperando e que eles possam continuar crescendo, Senhor, diante de Ti, como ministro Teu, Senhor, como servos Teus, como aquelas pessoas que estão determinadas a fazer o melhor para Ti, que a cada dia o Senhor possa se revelar ao coração deles. Oro, Senhor, por todos aqueles que vão parar para ouvir esse podcast, que o Senhor abençoe, que o Espírito Santo os visite e que crie neles, Senhor, o desejo de Te conhecer mais e que eles possam entender que não há melhor lugar nesse mundo do que no centro da Tua vontade. Continua conosco, continua com os Teus filhos, salva vidas, Senhor. Aquele que vai Salva, assistir Senhor. que não Te Alcança, conhece, Senhor. se apresenta de forma especial para eles, Pai. E continua conosco. Dá-nos um domingo abençoado na Tua presença. E muito obrigada, Pai. É tudo que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pessoal. Deus abençoe vocês e até o próximo episódio. Em nome de Jesus.